This computer e simbora, vamos lá. Então, gente, a aula de hoje é sobre Revolução Francesa, a cronologia. Então, eu não vou fazer nenhuma análise. Eu não vou pensar aqui que as condições, bibibi, é só os eventos tais como eles aconteceram, com datas e tudo mais. E, portanto, é uma aula muito menos importante do que a última aula de Revolução Francesa, onde a gente falou sobre o caráter simbólico da Revolução. Hoje é só fato. Então pega papel e caneta, que vai ser muita decoreba, mas também é uma decoreba pouco importante. Não costuma cair em muitos vestibulares. E a primeira coisa que eu preciso deixar claro para vocês, vocês conseguem ver a linha do tempo aí no celular se quiser, é que a Revolução Francesa ela é muito longa. Ela vai de 1789 até 1799. Então são certinho 10 anos, super legal, 10 anos de Revolução. Por isso é comum os professores dividirem a Revolução Francesa em etapas, em fases. Eu gosto de dividir em 3. Tem gente que gosta de dividir em 4, eu prefiro dividir em 3. Eu divido a Revolução Francesa em Assembleia Nacional, que é a primeira fase, Convenção Nacional, que é a segunda, e Diretório, que é a terceira. A duração delas é 3, 3, 4. Então, a Assembleia Nacional vai de 89 até 92, a Convenção Nacional vai de 92 a 95 e o Diretório vai de 95 até 99, quando acaba a Revolução Francesa com o golpe de 18 de Brumário. Tá tudo isso anotado aí no PowerPoint. Se vocês estiverem com o negocinho, vocês têm as datas, tudo bonitinho. Então, a aula de hoje vai ser, na verdade, dividida em 4 atos, porque eu vou primeiro explicar o contexto pré-revolucionário, então como é que estava a França lá perto de 1789. Aí eu vou explicar cada uma dessas 3 fases. De novo, Assembleia Nacional, Convenção Nacional e Diretório. Dúvidas por enquanto? Tudo bem? Posso começar? Então, bora lá. Vamos nessa. Como é que estava a França perto de 1789? Estava falida. Estava em uma enorme crise econômica. Não porque o país era pobre, ele não era. A França era uma das maiores potências econômicas da Europa naquela época. Perdia só para a Inglaterra e ainda para a Espanha por causa do Império Habsburgo. Mas, mesmo sendo um dos países mais ricos de todos, isso não significa que você não passa por crise de vez em quando. Ela estava passando por uma crise econômica, uma das maiores crises econômicas que ela já passou, pela velha história, né? Pelo mesmo motivo de sempre. Gastava muito e ganhava pouco. Gastava muito e ganhava pouco. Como assim gastava muito e ganhava pouco? Primeiro vou explicar por que ela gastava muito. Porque a França tinha, logo antes da Revolução Francesa, logo antes de 1789, a França tinha se envolvido em 2 guerras extremamente caras e extremamente custosas. Essas guerras foram a Guerra dos 7 Anos e a Guerra da Independência dos Estados Unidos. A Guerra dos 7 Anos foi em 1700... Só para vocês verem a proximidade com a Revolução. Ela foi em 1756 e durou 7 anos, óbvio. E a Guerra dos Estados Unidos, de Independência dos Estados Unidos, foi em 1776. Então, aqui 20, 40 anos antes da Revolução Francesa. E o envolvimento da França nessas 2 guerras foi caro, como sempre é. Ela se envolveu, gastou dinheiro pra caralho e não ganhou quase nada em troca. Aí eu sei que vocês estão pensando, pô, Matias, que porra é essa de Guerra dos 7 Anos e por que a França se meteu com a independência dos Estados Unidos? Vou explicar as 2 coisas, presta atenção. A Guerra dos 7 Anos é uma guerra que quase nenhuma escola ensina. Eles só falam, decora aí que a Revolução Francesa teve consequência da Guerra dos 7 Anos, teve a ver com a Guerra dos 7 Anos, mas assim, eu nunca vi nenhum professor de ensino médio em aula normal ensinar como foi a Guerra dos 7 Anos. E o motivo disso é porque, para entender a Guerra dos 7 Anos, você primeiro tem que entender como funciona o CIRG, como funciona o Sacro Império Romano Germânico, porque é uma guerra que começa lá. E você tem que entender sobre o Império Habsburgo e sobre a Guerra dos 30 Anos. A nossa sorte é que a gente cobriu essas 2 coisas. É uma coisa que eu costumo cobrir, porque não dá tempo, geralmente, da escola, eu acabo dando aqui. Portanto, vocês têm as ferramentas para conseguir entender como foi essa Guerra dos 7 Anos. Primeira coisa, todo mundo lembra bem como funciona o CIRG, como foi a Guerra dos 30 Anos e quem era os Habsburgo? Tá fresco isso aí? Beleza. Então, se tá fresco, vamos tentar lembrar assim, como será que tá o CIRG agora em 1700? Como é que será que tá o CIRG no século XVIII, depois da Guerra dos 30 Anos? É óbvio, né? Se você lembra como funciona a Guerra dos 30 Anos, é óbvio que o CIRG tá com um vácuo de poder. Como assim? Você tinha essa família, os Habsburgo, foram conquistando coisa pra caralho, foi ficando com cara que eles iam conquistar tudo, e daí os Habsburgo tomaram uma lavada horrorosa da França, lá com o cardeal Richelieu. Resultado, os Habsburgo estavam em declínio, estavam em momento de enfraquecimento, lembrando que os Habsburgo é uma casa da Áustria,
Então, a Áustria estava perdendo influência no CIRG, e é lógico que quando alguém vai perdendo influência, logo, logo aparece um competidor. Aparece alguém para tentar tomar esse espaço. Aprende isso aí. O grande rival que vai aparecer nesse contexto para rivalizar a Áustria no CIRG é um estado chamado Prússia. Prússia. Quem já sabe alguma coisa de história mais para frente sabe que Prússia e Áustria são super relação complicada. Que às vezes eles são super amigos, às vezes eles se detestam, porque eles são meio que irmãos, né? São dois estados dentro do Sacro Império. Então a Áustria e a Prússia, ambos são estados dentro do Sacro Império, mas a Prússia nunca, ela sempre teve ambição de ser o estado mais poderoso, de ser o mais fodão do CIRG. E agora que a Áustria está meio prejudicada, é aí que o imperador da Prússia, um cara chamado Frederico II, um dos maiores monarcas de todos os tempos também, se você é um fã da Prússia, esse é o cara da Prússia, Frederico II é o cara que todo mundo conhece, ele é amigo do Voltaire e da Catarina, que faz sexo com cavalos lá na Rússia, é um cara muito legal, ele é o cara que vai tentar rivalizar os austríacos. Aí, a Prússia tentando tomar o lugar da Áustria, é lógico que vai dar em guerra. Que guerra é essa? A Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos. Perfeito. Pode fazer que nem a Lu tá fazendo assim, que eu tô entendendo tudo. Então, a Guerra dos 7 Anos, anota aí, foi uma guerra por influência dentro do CIRG entre a Áustria e a Prússia. Aí eu sei que vocês estão pensando, que merda isso tem a ver com a França? É porque essa guerra, e essa é a coisa mais importante dessa guerra, ela começa como um conflito interno ao CIRG, mas ela acaba puxando o envolvimento de vários países. Tanto país se mete nessa guerra, que tem gente que fala que essa guerra é a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Porque ela foi lutada em 4 dos 5 continentes. Só não teve batalha de Guerra dos 7 Anos na Antártica, com os pinguins. Teve batalha da Guerra dos 7 Anos nas Américas, onde hoje é os Estados Unidos, na América do Sul, na África, na Ásia. Teve país de todo canto envolvido nessa merda. Porque a galera foi entrando como desculpa para brigar um com o outro. Esse é o caso da França. Por que a França entrou na guerra? Porque a Inglaterra era aliada dos austríacos. Então a Inglaterra falou que gostava dos austríacos, e daí o rei francês, só pra fuder a Inglaterra, entrou do lado dos prussos pra falar que a Inglaterra é escrota, pra meter o pau na Inglaterra. Então, na verdade, olha que louco, a França se mete nessa guerra por nenhum motivo. É só porque a França não gosta da Inglaterra. E todo mundo sabe, espero que todo mundo sabe, que a relação diplomática entre a França e a Inglaterra é eternamente de rivalidade. Eles aproveitam qualquer oportunidade para fuder um com o outro. Hoje não tanto. Eles são puta aliados, na verdade, né? Puta aliados econômicos, mas culturalmente eles meio que se odeiam. Pensa na nossa relação com a Argentina. Economicamente e diplomaticamente, a gente é best friends com a Argentina. É Mercosul, é acordo de doce de leite, acordo de carne. Na ONU a gente é aliado. Mas culturalmente a gente se detesta. Né? Rola esses alfinetadas, né? A Argentina é gay, sei lá o quê. Então, a relação da França e Inglaterra é muito assim. Eu fui, nossa, momento história idiota da minha vida, mas eu fui para a França recentemente com um amigo e a gente estava morando lá no apartamento. E do nada, desce um francês, puto com a gente, nosso vizinho do andar de cima, bate na porta e começa a meter o louco em nós em francês. Tipo, Pierre, barulho, que eu sou a puta que eu pariu. E a gente não entende nada, fica assim, quieto, escutando o cara brigando. Lógico. Aí quando acaba a bronca, a gente vira e fala, I'm sorry, sir, we don't speak French, can you maybe speak in English? I don't know. E daí ele responde assim, nunca vou esquecer, ele responde assim, do it look like I'm British? Do you look like I speak fucking English? You bastard! E vai embora. Você deveria ter falado inglês britânico, só pra cutucar. Sim, não, olha a raiva, o cara falava inglês, mas ele não queria ser identificado com os britânicos. Aí ele ficou puto, ele achou que a gente era britânico. Então, olha só essa rixa entre a França e a Inglaterra. Bom, então a França entra na Guerra dos 7 Anos, perde a Guerra dos 7 Anos, fica do lado que perde, se fudeu. Aliás, eu falei que a França entra do lado da Prússia, mas na verdade a França entra primeiro do lado da Prússia e a Inglaterra do lado da Áustria, e daí eles trocam de lado no meio. Porque é importante eles ficarem um contra o outro, tá? Não tem nada a ver com a guerra, eles só queriam brigar um com o outro. Mas o ponto é, a França perde pra Inglaterra, se ferrou. Minha avó dando oi pra todo mundo aí.
Ela não consegue escutar vocês, então nem adianta responder, mas ela mandou um oi e vocês mandaram de volta. Enfim, resultado, a França tomou no cu e ficou em dívida por causa dessa guerra, porque ela perdeu. Beleza. E a guerra da independência dos Estados Unidos? A independência dos Estados Unidos é quando os Estados Unidos tenta ficar independente da Inglaterra. E A daí é a França mesma vai se coisa. meter nessa guerra? Vai. Ela vai Lógico. ficar do lado de quem? Dos Estados Unidos. Estados Contra a Unidos. Inglaterra. Por quê? Porque ela odeia a Inglaterra. Para o que ela odeia a Inglaterra. Para tentar foder a Inglaterra. Uhum. É o lema, tá lá no hino francês. Tudo para foder a Inglaterra. Então ela se envolve na guerra das independência dos Estados Unidos. Lógico, nesse caso ela ganha. Mas o que ela ganha? Nada. Ela só mais gasto, só mais prejuízo. E não adiantou nada ter se envolvido nessa guerra. Então é muito, muito, muito gasto. Aí, a cereja desse bolo de bosta aí, dos gastos franceses, é o próprio rei francês, um cara chamado Luís XVI, famoso por ser muito gastão. Ele gastava muito, ele ficava construindo coisa lá no palácio dele, comprando espelho para o Palácio de Versailles, comprando terra para nobre amigo dele e dando de graça. Ele era um cara que gastava muito, e é lógico, tô falando gastando aqui, dinheiro público, dinheiro do Estado. Ele era rei da França. Da França. Luís, gente, Luís é rei da França. Eu tô falando aqui de um dos últimos Luís, que é o Luís XVI, da dinastia de Bourbon. Aquela dinastia que tá cheia de Luís. Então, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV e agora o Luís XVI, que é o Gastão Mor e que, lógico, vai ficar gastando todo esse dinheiro numa época que a França estava em extrema crise. Cara, só pra você ter uma noção da crise, a dívida da França com os outros países naquela época era de 2 bilhões de libras. Daí, o que é isso? Isso significa que era o dobro de todo o dinheiro circulante na França. Ou seja, se o rei pegasse o dinheiro de todo mundo, de todas as pessoas, de todos os indivíduos, todo o dinheiro que tem, todas as notas, e desse para os países da qual eles estavam em dívida, nem aí pagava metade da dívida que a França tinha. A crise estava absurda. E, lógico, isso por causa dos gastos, e isso também por causa dos baixos ganhos. Eles não ganhavam nada faz muito tempo. Por que a França não ganhava nada? Então, anota aí ou pega lá do PowerPoint que eu pus. Primeiro motivo, porque a França não era industrial. Quem tinha passado pela Revolução Industrial era a Inglaterra. E lembra, isso foi próximo da Revolução Francesa, foi em 1776. Então, só uns 20 anos antes. A França não tinha corrido atrás da Revolução Industrial ainda. Resultado, ela ainda estava num modelo econômico meio parecido com a Idade Moderna e até com a Idade Média. Uma coisa meio agrária, de subsistência. Não dava muito dinheiro com base naqueles princípios mercantilistas para esses novos tempos. Aí complica mais ainda essa possível indústria francesa que poderia ter aparecido, porque o rei faz um contrato com a Inglaterra horroroso, chamado Tratado de Eden-Rheinwald, que, não precisa decorar esse nome, mas que é um tratado que o rei faz com a Inglaterra que funciona assim. Reduz-se as barreiras alfandegárias, então reduz-se os impostos para o vinho francês que é vendido na Inglaterra e para o pano inglês vendido na França. De novo, vinho francês para o pano inglês. Ou seja, na prática, os franceses poderiam vender vinho muito barato na Inglaterra, a Inglaterra não ia pôr imposto, o que é muito bom para a indústria de vinho francesa, e em troca, o rei francês não punha imposto em cima do pano, do tecido que a Inglaterra está vendendo para a França. A Inglaterra não bebe vinho. Né? Esse é o ponto fraco do plano do rei Luís XVI. Gente, a Inglaterra não toma vinho! O inglês toma chá, caralho! E os caras não sabiam disso. Resultado, a França estava pronta para vender vinho para os ingleses, mas ninguém quis comprar. E enquanto isso, o vinho, o tecido inglês inundou o mercado francês. Tudo barato e tudo vindo de fora. Resultado, acabou com qualquer chance de algum possível industrial francês, que não tinha, mas algum possível industrial francês, de tentar desenvolver uma indústria têxtil na França. Porque ele não conseguia competir com o pano barato vindo lá da Inglaterra. Moral da história, puta cagada, quem se saiu bem foi a Inglaterra, a França se fudeu. Que mais? É isso? Acabou a crise econômica da França? Mas eles eram aliados econômicos? Tipo, eu não entendi. Tipo, eles estavam o tempo todo, tipo, se alfinetando, aí do nada tipo, eles viram e falaram, vamos assinar isso. Lembra que eu falei que com o Richelieu criou-se uma nova cultura política na Europa? O Richelieu é o cara que, pra mim, inventou a ideia de business is business. Tipo, eu posso ser católico, você pode ser protestante, mas na hora de fazer negócio é fazer negócio. Os interesses do Estado estão acima dos interesses individuais. Então, o que acontecia? A Inglaterra e a França se odiavam,
tanto culturalmente quanto politicamente, mas aí a França fala, olha, a gente precisa de pano barato e a gente quer vender vinho. Você tá afim? Quer fazer um bem bolado aqui, um benefício para nós dois? E daí eles fazem benefício. Ainda se odeiam, mas se sai bem para os dois, sai bem para os dois. O idiota foi mais ou menos, né? Esse foi o erro. Não foi bom para a França. Foi horrível o Tratado de Eden-Reinvolt para a França. Então, merda, super difícil de conseguir dinheiro na França, economia fragilizada, e daí para colocar o sundae, a cereja de ouro no sundae de bosta tripla, a década, aliás, perto de 1789, foi um dos piores desastres ambientais e climáticos que a França teve na sua história. Teve chuva de granizos constantes, incessantes, que acabaram com a colheita francesa e que, lógico, acabou com o trigo, aí o trigo ficou caro e ninguém conseguia comprar. O que, lógico, deixou muitas pessoas bravas, porque as pessoas gostam de comer. Então, ainda por cima, mano, todo mundo passando por essa puta crise, a galera ainda tendo que pagar um dinheiro altíssimo pra comida, a galera passando fome, e é lógico que com isso a galera vai ficar brava. A galera vai ficar brava com o rei, porque vai achar que o rei é o culpado. Essa galera, pra quem não sabe, quem eu tô falando aqui, que é a galera que fica brava, que sustenta essa porra toda, é o que na França era conhecido como terceiro estado. Lembra dessa dinâmica? Todo mundo já teve aula de Revolução Francesa algum dia, sabe que a França era dividida socialmente em 3 estados. Tinham 3 grupos de pessoas lá na França. Então, vou recapitular para quem não sabe. O que eu tô falando? Tô falando que, se você voltasse lá para a França naquela época, a pirâmidezinha social era dividida em 3. Tinham 3 grupos de pessoas eram chamadas de estado. Eu sei que é um nome ruim, né? Você pensa em estado, tipo, como se fosse um país, mas não é isso. Estado é tipo um grupo de pessoas aqui nesse contexto. O primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado... Os servos. Era todo o resto. Os servos e os burgueses, que um dia foram servos, e os trabalhadores urbanos, e todo mundo que não tinha... geral que não era nobreza ou clero. Geral que não era nobreza e clero, exatamente. E é lógico que essa estrutura, ela vinha também com certos privilégios. O primeiro e o segundo estado tinha cheio de privilégios, tinha direito a um monte de terra, não tinha que fazer um monte de coisa e para nossa história isso é muito importante, não tinha que pagar impostos. O primeiro e o segundo estado não pagavam nada para a manutenção do orçamento da França. Só o terceiro estado, que já era a galera sem privilégio, que tinha que pagar todas as finanças. Gente, se vocês estão acordados, é lógico que vocês vão saber do que porra de pirâmide é essa que eu tô falando, né, gente? Tô falando da Idade Média. Sim. Essa sociedade é a sociedade estamental da Idade Média. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobre. Terceiro estado, servo. É a mesma coisa. A França ainda estava nessa mesma dinâmica desde a Idade Média. É por isso que, quando a gente for se referir a essa estrutura social lá na França, a gente fala muito de ancien régime, o que significaria antigo regime. Antigo regime porque é antigo desde lá da Idade Média. E daí explica por que é Estado, né? Estado vem de estamento. Porque a sociedade é estamental, ainda, desde a Idade Média. Então, eu nem tinha que estar contando isso, vocês todos já sabiam. Por que isso é relevante para nós? Porque esse terceiro estado, super pouco privilegiado, que está aguentando o tranco dessa crise, vai começar a ficar muito bravo, vai existir uma tensão social dentro da França, e essa tensão tem tudo a ver com o que vai acontecer depois, que é a Revolução Francesa. Então, já fica ligado que a Revolução Francesa teve como estopim o fato da França ser baseada nessa sociedade de privilégios, no ancien regime, no antigo regime. E justamente essa revolução vai partir do terceiro estado, vai partir dessas camadas mais pobres, dessas camadas mais populares, que justamente estão buscando melhores condições de vida. Mas o rei não é bobo, tá? O rei não é que ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que o país está em crise, e por isso ele vai contratar um ministro da economia para tentar ajudar ele. Um ministro super inteligente, um cara iluminista, chamado Turgot. Aí o rei vai virar pro Turgot e vai perguntar: Turgot, a gente tá com um problema aqui na França, mano. A gente tá precisando de dinheiro. O que você recomenda para a gente conseguir mais dinheiro pro Estado? Cobrar imposto da nobreza. O que o Turgot recomendou? Cobra imposto do primeiro e do segundo Estado. Aí o rei respondeu que era uma ideia interessante, que ele podia pensar a respeito, mas que ele tinha uma ideia meio... Uma contraproposta, uma alternativa, que é demitir o Turgot. Daí ele demitiu o Turgot, contratou outro ministro da Economia, um cara chamado Brienne,
e perguntou: Brienne, meu caro Brienne, tão inteligente, o que você recomenda para sansar a crise econômica aqui da França? O que o Brienne respondeu? Cobrar imposto do primeiro e segundo estado. Cobra imposto do primeiro e segundo estado. Então o rei imediatamente demitiu o Brienne, contratou mais um ministro da economia, um cara chamado Calonne. Perguntou: Calonne, e aí, meu amigo, o que você acha que eu devia fazer para consertar o problema da economia? Cobrar imposto do primeiro e segundo estado. Demitido de novo. Ai, que mistério. Por que esse rei fica demitindo esses ministros? Qual é o problema de cobrar dinheiro do primeiro e do segundo estado? Quero ouvir a opinião de vocês. Calma aí, quero ouvir a opinião de vocês. Manda para nós. Ju, fala para nós. Por que o rei estava tão resistente a fazer o que era óbvio, né? Cobrar dinheiro da galera que tem dinheiro. Porque ele com certeza tinha o apoio da nobreza e do clero para estar no poder. Então, se ele começasse a cobrar imposto, os dois iam ficar putos com ele, iam parar de apoiar ele, aí ele não ia ficar mais tão forte, uma coisa assim. Isso. Perfeito, Ju, mandou muito bem. Se cair no vestibular, teria tirado 10 nessa questão. A gente fala, né, o que a Ju estava dizendo, que a nobreza e o clero eram os dois suportes do poder do rei. O rei se mantinha no poder usando esses dois grupos como plataforma de apoio. É a famosa história do apoio militar e do apoio ideológico. Era porque a igreja continuava falando sobre a teoria divina dos reis, que era o que tinha muita moda lá na França, era porque a igreja continuava falando que Deus queria que o rei estivesse lá, e porque os nobres impunham a força do rei nos seus territórios, que o rei conseguia ter o seu poder hegemônico. E ele sabia, e estava certo, que se ele perdesse este apoio, se ele ficasse inimigo dessa galera, não tinha o que manter a monarquia ainda sobrevivente. Resultado, ele não podia pisar no pé desses dois. Porém, alguma coisa tem que ser feita. A França está em crise, ele precisa arrumar dinheiro. O que ele pode fazer? Ele contrata mais um ministro da economia, um cara chamado Necker, e daí dessa vez ele que dá a ideia. Ele fala pro Necker: Necker, já sei o que eu vou fazer. Eu vou perguntar para a França o que ela prefere. E daí esse rei, o Luís XVI, faz pela primeira vez em 200 anos quase a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Uau! Oh, shit! Convocou os Estados Gerais. Que porra é essa? Há muito tempo atrás, em 1312, um rei francês, aliás, é o Felipe Belo, vocês conhecem, o cara lá da suruba das crianças. Um rei francês criou essa porra chamada Assembleia dos Estados Gerais, que era uma reunião. Grava isso. A Assembleia é reunião, é grupinho, tá? Então era uma reunião onde ele chamava representantes poderosos de cada tipo de pessoa que existia. Nossa, olha que louco, mano. Cara, em 1300, olha que cabeça o cara tinha. O Felipe Belo era um gênio. Ele chamava, de vez em quando, uns burgueses, né? Alguns burgueses, alguns padres, bispos, etc. Alguns nobres. Sentava todo mundo numa mesa e ele queria escutar como é que estava a França de cada uma dessas bocas. Ele escutava sugestões de governo, olha que louco, sugestões de governo de cada uma dessas pessoas. E daí ele tomava a decisão dele baseado no que ele escutou. Era um jeito do Felipe Belo saber se o clero estava agradável. Agradável não, agradado, né? Se o clero estava feliz, se os nobres estavam felizes, se a burguesia estava feliz, para ele manter todo mundo feliz, governando a França tudo direitinho. Por que eu estou contando tudo isso? Porque quando a França entra numa monarquia absolutista, principalmente a partir da subida dos Bourbons no poder, os Bourbons era a família absolutista lá na França, o rei cagou para a Assembleia dos Estados Gerais, nunca mais convocou essa porra. Ele falou: o Estado sou eu que mando nessa merda, eu não quero ouvir a opinião de ninguém, tanto faz. Eu sou absolutista, eu não mando aqui nesse treco. Então fazia 200 anos que ninguém chamava essa reunião para ouvir como é que estavam as coisas do povo. Então, senhoras e senhores, imaginem o que foi para a população francesa quando, nessa circunstância, saiu a notícia de que o rei iria convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Adivinha, Bia, o que você acha que rolou aí nas ruas francesas? Bia. Dormiu ou esqueceu de ligar o microfone? Qual das duas, Bia? Madi, desculpa, a minha internet tá muito, muito ruim hoje, então Tudo ela fica bem. indo e voltando. Não tem problema. Você Você ouviu a repetir, pergunta? por favor? Posso. Eu perguntei o que você acha que aconteceu quando saiu, neste contexto de crise, nesse momento de miséria, quando saiu a notícia
de que o rei iria convocar novamente a Assembleia dos Estados Gerais, pela primeira vez em 200 anos. Como que você acha que foi a recepção da população a essa notícia? O terceiro estado achou que ele ia ser incluído, finalmente iam ouvir eles e tudo mais, né? Festa, exatamente. A galera saiu na rua pelada, gritando, yes, caralho! Soltando fogos de artifício, Glória. fazendo tudo possível de extrema felicidade, porque para a maior parte da população, eles estavam nessa situação de miséria horrorosa, mas o rei não sabia. O rei não sabia que as pessoas estavam passando por tudo isso. E que agora era finalmente a oportunidade. É fofo, né? É fofo. Agora era finalmente a oportunidade de ir lá falar com, sei lá, mano, com o Bolsonaro, sei lá na casa do Bolsonaro e falar: Bolsonaro, rolê tá assim, Puta assim, nojo. o negócio tá acontecendo dessa maneira. A galera se desesperou. É lógico que a galera do terceiro estado que vai participar da Assembleia são os burgueses, né? Não é servo que vai participar dessa merda. Então, logo foram decididos quais eram os burgueses que iriam participar. E a população francesa, mano, fez fila. A população fila na frente de barraquinhas nas semanas antes à Assembleia para contar para os burgueses o que eles queriam que os burgueses contassem para o rei. Então, vinha um monte de servo ali na filinha. É real, isso é real. Vinha um monte de servo ali na filinha e falava pro burguês: ô, seu burguês, sabe o que é? Lá em casa, a minha mulher tá muito doente. Ela tá muito doente, ela precisa de um remedinho, seu burguês. Então avisa o seu rei que a gente precisa de um remédio, pede pra ele dar um remédio aí pra nós. E daí o burguês, com os pergaminhos lá, anotando. Tipo, não, sim, vamos falar pro rei, isso aí. Anotando o negócio. Aí vinha outro camponês e falava: seu burguês, a gente tá muita fome lá na nossa casa. A gente precisa muito de um auxílio do rei. Você avisa lá o rei pra trazer um pouquinho de batata pra gente. Só um pouquinho que daí a gente continua lá rezando pelo rei, tá bom? E o burguês anotando. Os negócios todos. Foi uma comoção, gente. Uma comoção em todas as ruas lá de Paris, todas as ruas da França. Até aqui, chegou o dia. Cerimônia. Os trompetistas ali abrem os portões do Palácio de Versailles. Todo mundo se reúne na rua para ver os deputados entrando na Assembleia. Deputado era o nome da galera que ia na Assembleia. Primeiro entra, lógico, primeiro estado. Todos os bispos e padres com aquela roupa roxa, chapéu pontiagudo, roxa? Cruz, que legal. Roxa era a tinta mais cara que tinha na época. Então, se você usava roxa é porque você era high level demais. Então, eles iam todos vestidos de roxo. Aí, logo atrás, vinha a nobreza, com as suas espadas, os seus escudeiros arrastando a cauda longa das capas vermelhas deles. E atrás, no final de tudo, vinha os burgueses, representando o terceiro estado, empilhando os pergaminhos tudo ali dos negócios. Real, tem pintura ali dos caras carregando um monte de pergaminho para entrar lá e começar a Assembleia. Todo mundo entra na salona, todo mundo se prepara e o rei toma a palavra. Meus estimados senhores da minha enorme e linda sociedade francesa, eu convoquei vocês aqui hoje porque a França está passando por uma crise e é necessário cobrar mais impostos. Eu sei, ninguém quer que eu cobre mais impostos, mas eu tenho que cobrar. E como eu sou um rei muito justo, eu quero fazer uma votação com vocês. Vocês acham que eu deveria cobrar mais impostos do terceiro estado? Primeiro estado, o que você acha? Sim. Primeiro estado falou: sim, tudo bem. Segundo estado, o que você acha? Boa, rei, é isso aí. Terceiro estado, o que você acha? A essa hora a burguesia tava tipo: não! Não! Nossa, filhos da puta! Não, eu acho que não. E daí o rei virou: então, tá decidido. 2 votos contra 1, vou cobrar mais impostos do terceiro estado. Era um golpe, era uma sacanagem. O rei sabia que ele queria cobrar mais do terceiro estado, mas ele fez soar com um ar democrático. E assumiu que fazendo isso, tudo ia dar certo e acabou. Não foi mais idiota isso? Porque ele, ele deu uma puta de uma propaganda, deixou todo mundo feliz pra caralho, pra daí desapontar. E a galera, obviamente, vai ficar muito mais irritada do que eles já estavam irritados, antes. Vai instigar um ódio. Foi noops, foi inocente do rei. E deu errado mesmo, né? Porque a burguesia abaixou as calças, jogou todos os pergaminhos no chão e falou: vocês estão zoando a minha cara. Nem fudendo que vocês vão cobrar mais impostos assim. Não, senhor. A gente vai fazer uma votação de novo. Eu exijo que a gente faça uma votação de novo. Mas, dessa vez, a votação tem que ser feita por cabeça. E não
Mas por por que estado. importa isso? Tipo, Por que por importa? que importava a opinião do burguês? A ponto de mudar? Não importava, mas eles colocaram pão na mesa. Falaram, vocês vão aceitar isso ou não? Oficialmente, Lori, o burguês não tem influência política. Então não importa a opinião dele, ele fala e cala a boca. Só que o poder é uma coisa delicada, o poder é uma coisa complicada. Mesmo que oficialmente você não tenha poder, dependendo do zeitgeist da sua época, um dia eu vou explicar melhor o que é isso, mas dependendo do momento histórico que você se encontra, uma determinada classe pode ter a prerrogativa ideológica e militar para tentar impor o seu poder sobre o rei. Uhum. E era o que tá acontecendo, né? A burguesia não tinha opinião nenhuma para falar, ele não podia falar nada. Mas a burguesia está cada vez mais, principalmente no século XVIII, poderosa. Poderosa de uma maneira implícita. Poderosa secretamente. Porque ela está cada vez mais rica e está cada vez mais controlando a ideologia das pessoas. Resultado, não era uma boa ideia irritar demais o burguês. Se o burguês fala um negócio desses, vai virar agora um embate, uma queda de braços, um cabo de guerra entre monarquia e burguesia. E daí a gente vai ver quem vai ganhar essa porra. É aí que começa. E talvez também, tipo, por eles serem a maioria, não? Essa é uma das forças dos burgueses, né? Era esse, inclusive, o argumento dos burgueses. Os burgueses falavam assim, olha, gente, a votação tem que ser feita por cabeça, porque cada pessoa tem que votar. É isso, cada pessoa vota uma vez, é assim que funciona. Só que a burguesia sabia que tinha muito mais gente no terceiro estado do que no primeiro e segundo estado somados. Se você é aquele cara que gosta de número, o primeiro estado juntos compunham 500 mil pessoas. O terceiro estado compunha 24,5 milhões de pessoas. Milhões. Então eles eram 95% da população francesa. Por causa dessa diferença de números, tinha muito mais deputados burgueses lá na convenção, na Assembleia, aliás, do que tinha deputados do primeiro e do segundo estado. Também, de novo, se você gosta de números, o primeiro estado tinha na Assembleia 291 deputados, o segundo estado tinha 270 deputados e o terceiro estado tinha 578 deputados. Então eles ganhavam, mesmo se você somasse o primeiro e o segundo estado junto. Na verdade, não. Se você fizer a conta, você vai ver que o primeiro e o segundo estado ganham em número de deputados, mas tinha alguns membros da nobreza que iam votar a favor do terceiro estado porque eles são da baixa nobreza, a nobreza de toga, que na verdade era burguês que comprou o título da nobreza. E no clero a mesma coisa. Tinha gente do clero que era muito, muito low level, que era na real pobre, padre, muito pobre, tipo o padre da paróquia da esquina, e que ia acabar votando em favor do terceiro estado. É tipo um voto de empatia, assim? Ou é por causa deles mesmo? Não, porque eles não são do terceiro. Porque eles são do primeiro estado, mas eles não gostam do privilégio. Eles são do primeiro estado, mas se existir... Eles entendem eles são de uma origem humilde. Eles são de uma origem humilde. Então acaba tendo voto. No final das contas, ignorando todos esses números, o ponto é, se fosse fazer voto por cabeça, quem ia ganhar é o terceiro estado. Não tinha a menor dúvida. Então, por isso que o terceiro estado, por isso que os burgueses exigem a votação por cabeça. Começa um rebuliço lá na Assembleia dos Estados Gerais, o negócio quase fica físico, até que o rei fala, não, calma. Vocês tudo senta aí, vai funcionar assim, ó. Ouvi a opinião de vocês, acho válido a crítica, então eu vou fazer o seguinte, amanhã a gente refaz essa votação, a gente vota de novo, e amanhã a gente faz o voto por cabeça. Prometo que quem tiver aqui nessa sala na hora da votação vai ter o seu voto contado. Já riu, porque sabe o que o filho da puta vai fazer. Mas prometo... Essa especificação muito específica. Quem tiver quem conseguir passar pelo portão... Quem estiver nessa sala vai ter o seu voto contado. A burguesia fica de boa, feliz da vida, pega suas coisas e todo mundo vai embora. Dia seguinte, de novo, toda aquela cerimônia... Primeiro estado, vestindo de roxo, chapeuzinho pontudo, com as cruzes. Segundo estado, entra logo depois, com seus escudeiros, suas espadas, sua cauda longa vermelha sendo carregada pelos seus serviçais. E daí, na hora que os burgueses do terceiro estado chegam para entrar na sala de reunião, o rei fecha a porta e tranca. Sem dúvida nenhuma, levantando o dedo do meio do outro lado, né? Você contra a parede de madeira, falando, se fudeu. Se vocês não estão aqui, aí não tem o que fazer, né? E daí ele virou de costas para o primeiro e o segundo estado ali reunido e falou, então vamos agora votar quem acha que a gente deve cobrar imposto do terceiro estado. A votação foi unânime e todo mundo gritou,
de comemoração lá dentro da sala, enquanto o terceiro estado ficava atrás Chorava. da porta, ouvindo tudo pela madeira. Meu, o que vocês fariam nessa situação? Se fosse vocês, o que vocês fazem? Quebra a porta. Quebra a Juro porta? que, mano, Faça um complô pra destruir o governo. Eu faço, exato. Let's burn this shit down. É mais ou menos isso que eles fazem. Eles todos se reúnem, aquela galera, e andam em conjunto até uma quadra de pela, que é uma espécie de tênis interno que tinha lá no Versailles. É real, tinha uma quadra lá de tênis. A galera toda foi pra quadra de tênis, falando, se vocês não vão ter assembleia de Estado Geral com a gente, então tudo bem. Então a gente tem a nossa própria assembleia. A gente tem a nossa própria assembleia aqui, que é só com a gente que a gente gosta. Que somos nós. E daí eles se reúnem fazem um juramento, que aliás chama juramento da quadra, um juramento super importante por causa da quadra lá de tênis, de pela, na verdade, mas é tipo um tênis, que tinha lá. E eles fazem um juramento entre si, entre amigos. Eles prometem que aquele grupo de 500 deputados não vão se separar até que eles terminem de fazer uma constituição para o Estado francês. Respira e pensa. Por que é super importante eles falarem uma Constituição para o Estado francês? Qual que é o grande significado da Constituição? Todo mundo lembra? Uma monarquia tem uma Constituição? Não, né? Perfeito. Tem? Uma monarquia pode ter uma Constituição, mas nunca uma monarquia absoluta. Nunca. A Constituição é o objeto O rei é a lei. físico. Tipo assim. Isso. Porque a Constituição é o ingrediente mínimo necessário para a formação de um Estado liberal. Lembra, o Estado liberal é uma forma de organização social onde se acredita que as leis estão acima de todos os homens. Que todos os homens são iguais perante a lei, mesmo se você for presidente, mesmo se você for rei, mesmo se você for governante. Você, na verdade, é um funcionário do povo. Você não é o poder. Você é um funcionário do povo se você está no Estado liberal. Esse é o princípio básico. Só que, então, você não pode ter... Você tem que ter uma Constituição porque você precisa arrumar um jeito de separar as leis dos indivíduos. Se você não tem uma Constituição, como a Lô falou, a lei e a pessoa que fez as leis se misturam e viram meio que a mesma coisa. Que é típico de um Estado absolutista, de uma monarquia absolutista. Se você faz uma Constituição, você está falando que uma coisa é o rei e outra coisa são as leis, que está lá naquele papel. E o papel é mais importante do que o rei. O papel é mais importante do que as pessoas. Portanto, falar que a França vai ter uma Constituição é falar abertamente que a burguesia está planejando transformar a França num Estado liberal. Mas fazer uma Constituição demora, então eles voltam para casa e continuam se comunicando em segredo por mais ou menos 6 meses. Isso tudo em maio, a merda só vai acontecer em agosto. Em julho, aliás. Maio, julho. Então são só 2 meses. Achei que era mais. Tudo bem? 2 meses? Isso rolou em maio, a Assembleia dos Estados Gerais rolou em maio, e eles vão ficar escondidos lá até mais ou menos julho. Em julho vai acontecer uma coisa, né? Em julho que a merda vai bater no ventilador de fato. Os burgueses estão lá na casa deles, o rei tá lá na casa dele, os dois sabendo o que tá rolando, e as tensões estão muito altas. Puta paranoia, assim. E daí, no dia 13 de julho, um dia antes do 14 de julho, que vai ser o dia de fato onde vai acontecer, estoura lá perto de Paris, numa cidade interior, um protesto por causa do preço do pão. Tá, é uma coisa boba. Uns caras na fila da padaria começam a brigar um com o outro, falando que o pão tá caro, essa briguinha vira um protesto e blá, 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 começa uma puta manifestação assim de pessoas. Aí chega a informação. Então, chega a informação lá no Palácio do Rei de que a galera tá fazendo um protesto, tá fazendo uma manifestação lá perto de Paris. Adivinha o que o rei achou? Que esse era o ataque da galera. Ele exagerou. Ele falou, fudeu, é agora. O cara tava paranoico, falou, é agora que esses putos do terceiro estado vão fazer lá aquele golpe, porque eu sabia que eles vão fazer. Sabia, desde o princípio eu sabia. Então o rei, por uma besteira que foi esse protesto, manda a guarda real. A guarda, tipo, com os soldados mais de elite, pelotão enorme, para ir reprimir, para ir oprimir essa manifestação popular perto de Paris. Aí a guarda real vai se aproximando, as pessoas começam a escutar que a guarda real tá vindo, começam a escutar os passos, e daí aquela burguesia do terceiro estado, que tava escondida, adivinha o que eles pensam? Caralho, eles estão atacando. Eles estão vindo para me pegar. Os caras também estavam paranoicos, falaram, é agora, o rei tá vindo me matar, porque ele sabe que eu vou em algum dia fazer um negócio aqui. Então agora precisamos agir, neste momento.
Este burguês junta uma parcela enorme da população em Paris, dá arma para todo mundo, arma que eles conseguiram num arsenal chamado Arsenal dos Inválidos, que eles derrubam o Arsenal dos Inválidos para pegar a arma, e fala, agora vocês são a guarda antirreal, ou a guarda nacional. A guarda nacional é essa guarda feita de pessoas, qualquer que os burgueses conseguiram, dando arma para os caras. Mas tinha um problema. Para eles se defenderem da guarda real, eles iam precisar de pólvora, de munição para essas armas. E a munição não tinha lá no Arsenal dos Inválidos. A pólvora, ela era guardada dentro de uma fortaleza que todo mundo conhece, que é a Bastilha. Então, essa população, essa guarda nacional, antes que a guarda real pudesse chegar, invade a fortaleza da Bastilha, derruba a Bastilha, e este momento, que agora aconteceu 14 de julho, é o marco inicial da Revolução. A gente fala que quando a Bastilha caiu, pronto, começou a Revolução Francesa, agora a gente tem que entender isso aqui como uma tomada de poder por parte do Terceiro Estado. Diga, Lori. Mas essa queda é metafórica ou, tipo, caiu? Não, os caras derrubaram com um dente, derrubaram uma fortaleza de pedra, é exatamente isso. Não derrubaram por completo, naquela época, sim, mas assim, virou um bando de entulho, e depois, uns 5, 6 anos depois, no meio da Revolução, eles limparam esse entulho todo e terminaram o serviço. Então a Bastilha sumiu, não tem nem assim escombros da Bastilha ainda lá na França, o que é uma pena, né? Você um dia vai na França, fala, caralho, eu quero ver onde estava a Bastilha, você vai lá, tem umas casinhas, normal. Tem nada demais onde tinha a Bastilha. Mais alguma dúvida? Não. Eu tô falando rápido, pessoal, tô ligado, mas é que eu tenho que falar na velocidade da luz aqui. Já foi uma hora, a gente tá só na pré-revolução. Certeza que não tem nenhuma dúvida. Checa de novo lá o PowerPoint que eu postei, vai vendo, vê os negócios, vê a cronologia, vê se faz sentido, vê os quadrinhos. Tem nenhuma dúvida. Mate. Manda, Sophie. Que a Bastilha era a fortaleza, cortou. E você não tá entendendo nada, né? Nada. A gente não viu nada. O modo robô ligou 1000 agora. Mas geralmente melhora, Sophie. Você vai falando e ela vai consertando por algum motivo. Então, fala de novo, desculpa. Eu não escutei, vou falar devagar. Tá dando? Tá, quando você falou que a Bastilha é uma fortaleza, aí cortou. Eu tinha falado que a Bastilha era o lugar onde tinha a pólvora, que eles derrubaram a Bastilha para pegar pólvora, e quando a Bastilha, essa fortaleza, cai, quando ela é derrubada, esse é considerado o marco inicial da Revolução Francesa. A gente escolheu esse ponto para, na historiografia, falar, agora começou a Revolução Francesa. Mas por quê? Tipo, por que eles não consideram, tipo, aquela reuniãozinha do pátio, onde eles falaram que iam fazer uma Constituição como o início da Revolução? Porque não foi tão revolucionário, né? Não, calma. Excelente pergunta, eu quero responder direito. Deixa eu só ter certeza se a Sophie entendeu. Pegou, Sophie, ou cortou de novo? Era da nobreza, então era do rei, né? Não, o que eu tinha falado é que a Bastilha era onde guardavam a pólvora. E daí eles derrubaram para pegar a pólvora. Mas daí quando a Bastilha... quem guardava? O rei. Era uma prisão política também, não? Tá. Isso. Aí vamos responder o que a Helena perguntou. Ela perguntou por que a Bastilha é considerada... A queda da Bastilha a gente escolheu esse marco. É puramente por um caráter simbólico. Puramente por um caráter simbólico. É que a Bastilha, gente, era uma fortaleza muito impositiva. Ela era uma fortaleza enorme e ela era a fortaleza onde o rei guardava os seus prisioneiros políticos. Como assim? Quem o rei não gostasse, falou mal dele, falou que ele fede numa festa ou coisa assim, ele podia mandar para a Bastilha imediatamente. Não, sem tribunal, sem direito a advogado, sem nada, habeas corpus, porra nenhuma. Vai direto para a Bastilha. Então quando cai é tipo um símbolo de que perdeu, sabe? E agora o rei Eles vai já cair. Perderam. Exatamente. Agora vai. A Bastilha, ele era metaforicamente um puta símbolo da opressão e do poder real. Era super aquele objeto que você via e pensava, caralho, o rei manda muito.
Tem nada que eu possa fazer para derrubar o rei. E daí Porque quebrou o rei... e é tipo, caralho, o rei não manda porra nenhuma, vamos quebrar essa porra. Exatamente. Para as pessoas da época, não é só para a historiografia, para as pessoas da época, a queda da Bastilha representou uma enorme conquista metafórica. Na hora que eles derrubaram, eles falaram, é agora que o rei vai cair. É agora que a vida vai mudar, é agora que a população vai ter direitos, é agora que a gente não vai ter que pagar tanto impostos, é agora que a fome acaba, porque a gente vai derrubar esse rei. Não é mais uma estrutura de poder inabalável. Tanto que, pessoal, já caiu em vestibular, olha que legal, já caiu no vestibular esse retrato aqui, vocês estão vendo o retrato, né? Caiu no vestibular esse retrato, e ele pedia, olha que pergunta difícil, ele pedia no item A para você analisar os aspectos estéticos e artísticos desse quadro. E na pergunta B, era para você explicar como que essas características da representação da Bastilha se relaciona com o fato dela ser o marco inicial da Revolução Francesa. Olha que pergunta seu tamanho, complexa. as poucas janelas, Isso. o fato de ser impositiva, mostra o poder do negócio. E quando ele destrói, caralho, vamos destruir. Perfeito, mas é uma pergunta difícil, né? O cara põe uma Sim. foto dessas, ele nem falava que era Bastilha, ele só falava, ó, essa coisa aqui. E ele pedia para você explicar como que a escolha de representação desse negócio é tão assustador. Aí a Lori falou que ela é muito alta, que ela quase não tem janela, que ela parece uma estrutura muito sólida, não tem nenhum sinal de desequilíbrio, de fragilidade. Também pode citar que ela está muito obscurecida, né? Que ela tem uma puta sombra aqui nesse negócio, como se fosse realmente um grande monstro que pairava sobre a França. E, lógico, é por causa desse símbolo, é por causa dessa representação que a Bastilha tem, que quando ela caiu, foi um orgasmo cultural aí para essas pessoas. Diga, Lori. Mas, calma, a pergunta A perguntava essas coisas de tamanho, obscuridade, etc. Essa era a resposta A segunda era para explicar como o que você citou na A influenciou na Revolução Francesa. Isso. Por que ela foi um símbolo da Revolução Francesa? A queda dela foi um símbolo da Revolução Francesa. Aí você tem que falar então dava pra perceber que era Bastilha, não? Dava. É que assumindo que você tá meio quente em Revolução Francesa. Porque, juro, não é assim pra soar arrogante. Mas muita gente vai pro vestibular ainda sem saber muito bem o que foi a Revolução Francesa, o que foi a Bastilha e tudo mais. Ou sabendo só umas coisas meio soltas. Aí se fudeu. Não tem como olhar para um quadro desse, pensar que tem alguma coisa com a Revolução Francesa e identificar que tem todo esse aspecto simbólico da queda da Bastilha e tudo mais. Bom, então é isso. Essa foi a primeira fase da Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, a Revolução Francesa começa com a queda da Bastilha, que gera um furor tão grande nas ruas que as pessoas saem desesperadas na rua, atacando, fazendo um monte de coisa. E no campo, olha que louco, no campo, os servos que ouviram falar que a Bastilha caiu começam a massacrar os senhores feudais. Então, no campo, do nada, todos os servos pegam as suas enxadas, tipo a enxada de cuidado da grama, e começam a entrar nas casas dos nobres e matar os nobres um a um de maneira extremamente violenta. Tem filme sobre isso? Na monarquia absolutista ainda existia feudo? Sim. É porque é muito contrário, né, ao poder do rei. Tipo, levando em consideração de que o nobre faz o que quiser com o seu feudo. Politicamente, não. Politicamente, o nobre, ele não é o feudo que você está pensando, não é o feudo da Idade Média. O nobre continuava cobrando impostos da população e tendo comida, né, tendo comida por causa disso, sem precisar trabalhar, mas ele não mandava legalmente no feudo. Então ele não podia inventar qualquer lei, porque é exatamente isso que aconteceu. Politicamente, o poder local do feudo, ele é designado, ele é transferido para a monarquia absolutista quando você tem a centralização de 1500. Mas é aquela velha história que eu falei, né? De que a Idade Moderna, ela é o fim da Idade Média, pero no mucho, né? Pero no mucho. As coisas medievais, ela ainda sobrevivem em grande parte durante a Idade Moderna. Não é tão radical assim a passagem de Idade Média para a Idade Moderna. Então, então é isso. Vou parar o stop share e a gente vai se organizar aqui de novo. Tudo bem, então? Queda da Bastilha, início da Revolução Francesa e o grande medo. Grande medo. Todo mundo pegou? Pera, o grande medo... O grande medo é esse massacre dos nobres no campo. Tá. Então o medo é dos nobres. Não dá pra... O medo é dos nobres, exatamente. Para a população é a grande esperança. É a grande sexta-feira aqui. Bom, isso é tudo 4 de julho, que vocês sabem que até hoje é considerado o dia da Bastilha.
e todo ano os franceses comemoram, é um dos maiores festivais nacionais, que nem aqui é o Carnaval, 14 de julho tem fogos pra caralho no céu. Mas calma. Se, tipo, os servos podiam matar os seus senhores tipo, tão fácil, tão, tipo, foda-se, matou, por que, tipo, só matou porque quebrou a Bastilha? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que se perguntar pra nós mesmos, né? É uma coisa, assim, que é típica do poder. Quando você para pensar, o poder é algo que sempre é frágil. Se a população toda se juntar e matar, sempre dá pra mudar as coisas. Só que é uma questão da questão do poder cultural, do quanto a cabeça das pessoas influencia na maneira com a qual se elas estão prontas ou não para fazer revolução e etc. Tipo, o que eu tô falando isso? Por exemplo, não tô defendendo nada disso, mas, por exemplo, se a gente cair numa ditadura, tipo 1984, tá ligado? Toda a população submetida ao grande poder do Big Brother. No fundo, basta que as pessoas se unem que elas tiram o poder. Sempre! O poder sempre vai cair se as pessoas se unirem. Mas, e aí já entra aquela questão... Só que vai além de um poder só político, é um poder ideológico. O poder político ele é sustentado por um poder ideológico e por um poder militar. Então, o medo das pessoas, da polícia, do exército, e a crença, quase espiritual em alguns casos, de que aquele cara merece estar no poder, que na verdade aquilo tá certo, é o que mantém aquele cara protegido do que seriam possíveis movimentos revolucionários que sempre podem acontecer. Então, é exatamente isso. Se as pessoas podiam matar os nobres há tanto tempo, por que eles não faziam? Porque o nobre tinha poder. O poder não é um poder físico, não é uma barreira física que separa as pessoas do nobre. É o próprio controle da população em termos militares e psíquicos que mantém os poderosos poderosos. Tudo bem? Uhum. Beleza. Sempre assim. Sempre assim. Se a gente quisesse agora acabar com o Estado brasileiro, dava. Fácil. Mas tem exército. Não importa. O exército não vai matar toda a população. Não tem como. 200 milhões de pessoas contra 5 mil. Não tem nenhuma chance. Mate, você tá instigando uma revolução agora? Não é esse o meu ponto. O meu ponto é justamente esse, que o ímpeto revolucionário, ele é uma coisa que sempre existe. A possibilidade da revolução é uma coisa... Meu Deus, aí vou ser preso, que eu tô falando pra fazer a porra do golpe comunista no Brasil. Tô brincando. Não é isso. Não, mas é um tópico interessante e complicado. Né, de que a revolução ela é sempre possível. Então, o que faz ela às vezes acontecer e às vezes não? Tem tudo a ver com a lógica histórica. Tem a ver com o momento. Não tem a ver com a vontade de pessoas individuais. Tem a ver com quase como se fosse uma consciência coletiva assim, da população como um todo. E que em vários momentos da história se uniu para, de fato, derrubar os poderes vigentes. Isso já aconteceu dezenas de vezes e provavelmente vai continuar acontecendo em contextos e motivos diferentes, mas se a história não parar, vai continuar acontecendo em algum momento. Bom, dito tudo isso, podemos de fato começar a Revolução Francesa? Podemos ir para a primeira fase, a fase conhecida como? Quem lembra? Com Assembleia Nacional. Assembleia Nacional. Eu esqueci de falar do que significa esse nome, né? Lembra da galera que prometeu fazer uma Constituição? A galera lá do Terceiro Estado. Então, como eles prometeram fazer uma Constituição, eles deram nome para o clubinho deles de Assembleia Nacional Constituinte. Como assim, Assembleia Nacional Constituinte? Assembleia é grupinho, nacional porque é da França, e constituinte significa que faz Constituição, que quer fazer Constituição. Então, essa primeira fase tem esse nome Assembleia Nacional, porque é durante essa fase que a gente agora vai ver cada vez mais a participação dessa Assembleia Nacional Constituinte, que era a turminha de burgueses, repito, de burgueses, que estavam na locomotiva desse processo revolucionário. Mas isso não posso. Nesse processo, tipo, nessa fase ainda não existia a Constituição ou existia? Não existia. Caiu a Bastilha em 89, a Constituição ainda está sendo feita, demora pra caralho pra fazer uma Constituição, vai demorar 2 anos e meio nesse caso. Então, na verdade, quem manda agora? Né? Chegou em 1789, caiu a Bastilha, quem manda agora? Meio que ninguém sabe. Oficialmente o rei ainda manda, mas tá claro que o poder dele não é mais... As pessoas não estão mais obedecendo tanto o rei, porque derrubaram a porra da Bastilha. Então, o que o rei faz? O rei, assim que cai a Bastilha, convoca de novo a Assembleia dos Estados Gerais. Chama a galera para conversar de novo. Aliás, parênteses, não confundir a Assembleia dos Estados Gerais com a Assembleia Nacional Constituinte, hein? Não confundir, são coisas diferentes.
O rei convoca, então, de novo, a Assembleia dos Estados Gerais, chama todos os burgueses, de novo, primeiro e segundo estado, e, nessa Assembleia, assina um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma declaração de que o Estado francês é um Estado iluminista. É uma declaração de que todos os homens são iguais perante a lei, é uma declaração de que os homens têm direitos naturais, tipo direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, grande Locke aqui por trás, e também a noção de que os franceses teriam liberdade laica, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Para quem se Nossa, perdeu, mas isso é muito drástico. muito drástico. Para quem se perdeu, o que está acontecendo? Que porra é essa? O rei do nada vem lá e assina essa porra. Gente, foi o famoso... Calma, pessoal. Vocês estão mal entendidos. O rei chamou essa galera na Assembleia do Estado Geral e tentou conter danos. Ele falou, pessoal, gente, calma. Estamos exagerando aqui. Os caras foram lá destruir a Bastilha. Não. Eu, rei, estou do lado de vocês. Foi tudo mal entendido. Vocês estão exagerando. Estamos todo mundo aqui do mesmo lado. Então vamos agora fazer uma Constituição. Vamos conversar de maneira mais democrática. E, ó, para provar tudo isso que eu estou falando, eu sou iluminista também. Quer saber? Assina essa porra aí. Eu sou iluminista também. Põe o meu nome, que eu tenho todas as mesmas vontades que a mentalidade iluminista. Oficialmente, a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão não era nada político. Tá? Não era tipo um conjunto de leis. Não era isso. Isso vai ser a Constituição, eventualmente. Era só um documento simbólico dizendo que o rei estava pensando como os iluministas, estava a favor da Revolução. E é lógico que a gente pode olhar isso aí com um certo pé atrás. Tipo, será que é honesto? Será que é verdade? Não sabemos. Não dá para saber. A gente vai ver depois com o desenrolar da aula, será que se o rei estava sendo honesto mesmo nessa declaração. Mas o que é importante para a gente da Declaração de Direitos dos Homens e Cidadãos é, de novo, o papel simbólico desse documento. De novo, olha como essa revolução foi uma coisa simbólica. Essa Declaração de Direitos dos Homens e Cidadãos é o que, posteriormente, na Idade Contemporânea, a gente vai formalizar como direitos humanos. Né? Você está fazendo uma redação sobre direitos humanos, está fazendo negócio sobre a ONU, é obrigatório por lei citar a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão. É obrigatório por lei citar a Revolução Francesa. Não tem que citar filósofo necessariamente. Não tem que citar sociólogo. Cita história. Cita história, cita esse documento, que é o documento histórico que permite a gente ter certeza que a Idade Contemporânea é iluminista. Esse documento era um ódio ao iluminismo. É por causa desse negócio que a gente sabe que a Revolução Francesa era iluminista. É a prova física para a historiografia. E como esses direitos humanos eles ainda sobrevivem hoje, a gente não pode negar que a Revolução Francesa foi o berço da civilização contemporânea. É aqui, pessoal. É agora, com a Revolução Francesa, que a gente está montando o nosso mundo atual. Tem tudo a ver com a Revolução Francesa e a Declaração de Direitos é a prova cabal disso. Tranquilo? Mas aquietou alguém? Aquietou no sentido de que a galera parou de derrubar coisas. Sim. Porque agora o rei tá falando que tá com nós. Então agora é só uma questão de tempo, uma questão de burocracia. Tava mesmo? Não, né? Não quero dar spoiler, mas ele falou que tava. E, portanto, a população falou, é isso, tudo bem, então é nós. Então continua passando o tempo, passaram anos, na real, né? Passou 1, 2 anos. E, enquanto isso, a Assembleia Nacional Constituinte escrevendo a Constituição e escrevendo umas outras leis. Por exemplo, em 91 foi aprovado a Constituição Civil do Clero, que foi drástica, gente. A Assembleia Nacional Constituinte aprovou uma lei falando que o clero não era mais ligado ao Estado, que todos os padres eram funcionários, que pagam imposto, que não têm mais direito a privilégio e que obedecem ao Estado francês. Isso é complicado. Já imaginou? Um padre agora tem que obedecer ao Estado francês e não mais o Papa. E se as leis francesas disserem uma coisa e o Papa disser outra? O que você faz? Lei francesa. Lei francesa. E é lógico que isso vai irritar muito o Papa. Muito. E isso vai começar a alertar para outros países em volta da França para o impacto global que esse negócio vai ter. Do impacto super profundo que essa revolução vai ter. O Papa, nessa hora, denuncia a revolução, fala que é tudo coisa do demônio, é o diabo lá que tá fazendo essas porra toda, e muitos padres fogem da França. Fogem. Muitos. Bom, beleza. O que mais que eu posso falar? Bom, eventualmente, em 91, no mesmo ano, finalmente é terminada a Constituição. Então, pronto. Terminou. Foi assinada a Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte muda de nome, vira só Assembleia Nacional.
sem constituinte, porque agora a Constituição está pronta. E finalmente, né, o filé mignon aqui, a pergunta de $1 milhão: como é essa Constituição? Como vai ser governado o Estado francês? Quem sabe? Não, Qual que é a determinação da Constituição? Tipo, sei lá, o rei assinou esse negócio, né, do direito do homem e do cidadão e tal, mas isso não faz com que ele seja a favor de uma Constituição, né? Porque a Mas ele Constituição falou não que foi era. redigida por ele. Mas ele falou que era. Ele falou, não, põe essa Constituição aí que eu vou aprovar, porque eu tô do lado de vocês. Tudo isso foi dito pelo rei. Tudo isso Mas foi. ele não tem sentido, porque vai contra todo o poder monárquico. Segura um pouquinho que vai fazer sentido. Porque ele quer uma monarquia parlamentar. Não! Ele quer que ele... Não? Não, ele Ele quer não- monarquia absolutista. Não, sim, óbvio, mas, tipo, o que eu penso é, tipo, que ele prevendo, talvez, que, tipo, daria merda e, tipo, tirariam ele. Tipo, ele tava... Fez tipo, que ele nem o tava- Guilherme Johansch. tipo, ele tava disposto a perder o poder absoluto, mas continuar tendo algum poder. Boa estimativa, mas o plano dele não era esse. O plano dele eu vou deixar como um mistério agora, não vou explicar. Eu, por enquanto, saiba que ele estava apoiando a Constituição é escrita, e na Constituição fica definido que quem vai mandar na França é uma monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional. O que significa O que é isso? Igualzinho uma monarquia parlamentar. Igual, tá? Só que em vez de parlamento você tem uma assembleia. É só outro nome, é a mesma bosta. Então, como funciona uma monarquia constitucional? Você ainda tem o rei, mas o rei só comanda o executivo. É como se ele fosse o presidente. Ele não manda assim, não faz as leis. Ele só faz uma parte do poder. O legislativo, agora quem vai mandar, é a própria Assembleia Nacional. Que agora chama só Assembleia Nacional, não chama mais Constituinte, porque a Constituição está pronta. Então, de novo, agora você tem o rei governando, sei lá, metade ou 40% do Estado francês, e você tem, junto com o rei governando, a Assembleia Nacional, como se fosse o parlamento inglês. É igualzinho, na prática é igualzinho. Rei e parlamento. E esse parlamento é óbvio, a Assembleia, na França chama Assembleia, e essa Assembleia, é óbvio, é composta de burgueses. Porque o voto para essa Assembleia é censitário. Voto censitário e caro para votar e se candidatar a deputado da Assembleia Nacional. Além disso, a Constituição ainda por cima proibia greve, não dava nenhum direito trabalhista, proibia sindicatos e, como eu disse, não dava voto para a 99% da população francesa por causa do voto censitário. Mas isso não faz sentido, né? Se o que a burguesia queria era dar voz para o terceiro estado, por que caralhos eles fizeram um voto censitário, né? Porque tira todo o terceiro estado, tipo, toda a base do terceiro estado da votação. É agora, pessoal, exatamente o que a Hel falou, que uma coisa começa a ficar clara para os franceses e para nós na historiografia. A burguesia dizia que estava liderando o terceiro estado para acabar com os sistemas de privilégios. Que ele queria entrar no privilégio. Isso. Mas a maior parte da burguesia, eu já explico o que eu quero dizer com maior parte, mas a maior parte da burguesia, na verdade, era uma burguesia muito moderada, que não queria de verdade fazer toda esta revolução. Eles não queriam acabar com o sistema de privilégios. Eles queriam ser inseridos nos privilegiados. Exatamente. Então, olha que sacanagem. Na real, é uma sacanagem. Esses burgueses, essa maioria dos burgueses, convenceu a população de que enormes mudanças na sociedade francesa iriam ocorrer. Aí todo mundo se mobilizou apoiando essa burguesia. E na hora que a burguesia tem oportunidade, ela se distancia da população. Ela fala, não, vocês continuam como estava, vocês continuam pagando impostos, vocês continuam sem direitos, vocês continuam sem participação política. A gente agora vai estar junto com a nobreza, junto com o clero, na camada dos privilegiados. Porque eles têm dinheiro. É na verdade, uma denúncia, né? uma desmascaração do que a Revolução Francesa realmente se representa. A Revolução Francesa se apresenta como fim de uma sociedade que explora as pessoas, como fim da vida difícil que era a vida monárquica. Mas uma análise um pouco menos inocente, um pouco mais maliciosa até,
da história nos diz que, na verdade, a passagem para a Idade Moderna para a Idade Contemporânea não representou o fim de uma sociedade desigual. Não representou o fim de uma sociedade de exploração. Ela só mudou um pouco a dinâmica de quem está no poder. E, no caso, né, cada vez mais a gente vai ver ao longo da Idade Contemporânea, quem assume a liderança do Estado é a burguesia. Polêmico isso que eu falei, tá? Dependendo de que tipo de aluno que eu vou ter, vai ter gente que vai discordar, e eu acho isso super saudável, dá pra gente debater. Mas é uma análise famosa da história, não é uma análise que eu tô inventando, de que a Idade Contemporânea, que o Estado liberal é o Estado burguês, é o Estado onde a burguesia manda, justamente a partir dessas revoluções burguesas, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Tudo bem? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração a respeito disso que eu acabei de falar? Desse momento? Eu me pergunto, sei lá, por que a Revolução Francesa é meio conhecida como, a revolta do povo, sabe? Sendo que não é, na verdade. É só uma tentativa da burguesia subir, meio que enganando o povo. Por 2 motivos. Primeiro, a Revolução ainda não acabou. Então, tem coisas na Revolução que ainda vão acontecer que vão colaborar essa ideia da Revolução do Povo. E o segundo motivo é porque a propaganda da Revolução Francesa é essa. E essa propaganda pegou. Ela pegou até hoje. Porque é muito parte do nosso pensamento contemporâneo de que a burguesia é gente como nós, entendeu? A gente é burguesia, no caso. Mas, que a diferença entre um rico e um pobre não é o mesmo tipo de diferença entre um nobre e um plebeu. Porque a diferença entre um nobre e um plebeu é uma diferença de nascença. E é real. Uma das culturas, uma das ideologias da Idade Contemporânea é que qualquer um pode se tornar burguês. Qualquer um tem essa chance. E que, portanto, a burguesia é próxima do povo. Aí, lógico, tem debates, né? Tem gente que fala que é verdade, que é isso mesmo, que a Idade Contemporânea é uma idade de ascensão social, onde a qualidade de vida melhorou muito, onde muitas pessoas foram inseridas nesse grupo de privilegiados, que é a burguesia, enquanto outros falam que não é bem isso. Mas assim, vocês vão ter que passar o resto da vida lendo, para ir formando essa opinião, porque não deem um ponto final para a questão, porque não tem ponto final. É uma das coisas mais polêmicas da nossa época. Se existe ou não uma montagem de poder repressor na Idade Contemporânea. Se essa montagem repressora ela é legítima e real, ou se ela é muito menor e muito mais leve do que no passado. Se vocês tiverem a fim de ler, eu vou dar alguns autores, por exemplo, que apontam essas 2 opções. Um autor que considera que a Idade Contemporânea é a idade da grande salvação, é a idade da grande democratização, é o Zinck, um filósofo americano no meio do século XX. Aí o cara... Como se escreve isso? Z-I-N-K, igualzinho zinco, tipo do elemento químico. Z-I-N-K. Agora, um cara muito famoso que discorda do Zinck é um cara chamado Foucault, Michel Foucault. E o crema do Foucault, o negócio assim que foi grande revolucionário do Foucault, é que ele é um historiador que argumenta, olha que louco, tem que ler o cara para entender, mas ele argumenta que não só a Idade Contemporânea não é uma idade mais livre do que as liberdades do passado, como ela é menos livre. Que, na verdade, as estruturas de poder ficaram mais eficientes e mais... Subliminares. Elas ficaram mais eficientes por elas serem mais subliminares. Justamente pelo fato de você não ver que você é oprimido na Idade Contemporânea, que você é mais eficientemente oprimido. Essa é a argumentação do Foucault e que ecoa na filosofia do Zizek, que é um grande filósofo esloveno, fazendo vídeo no YouTube até hoje, pode assistir lá se quiser, que ecoa também em filósofos super contemporâneos, tipo Bauman e etc. Tá bom? A minha professora do Canadá sempre falava de Foucault, ela comentava umas coisas. Puta, o Foucault é uma delícia, mano. O Foucault é uma delícia. Ela era bem Mesmo que você não concorde com esta parte específica da análise, o Foucault é um cara que tem... Olha que a cabeça do cara. Ele falou assim, eu vou estudar 3 coisas. E eu vou explicar essas 3 coisas super bem. E só depois de você ler os meus 3 livros, você vai entender que todas essas coisas, na verdade, são a mesma. Ele estuda a história da sexualidade, tipo, da homossexualidade, da pansexualidade, etc. Ele estuda a história do... morreu de AIDS, inclusive. Ele estuda a história do poder. Então ele fala que sexualidade e poder tem tudo a ver. E ele estuda a história da loucura. A loucura clínica. Psicóticos e psicopatas na história. Meu, que delícia. Ele é um cara que fala de loucura, sexo e poder. Não dá pra ser mais interessante, né?
Então, eu recomendo aí. É difícil pra caralho, tá? Não é um autor fácil. Mas pelo menos resuminhos, assim, umas análises do Foucault, eu acho que dá pra ler bem. Eu perguntei da sexualidade, porque é sempre assim, né? Quem estuda a sexualidade é alguém que, tipo, passou por... Ele foi um cara puto oprimido. Puto oprimido. É. Em vários sentidos. O pai dele queria que ele fosse médico, ele não queria ser médico, ele queria ser historiador. Ele é gay, ele queria sair do armário, os pais não deixavam. Muito, muito. Ele era um cara... Pra vocês terem uma ideia, ele veio lutar aqui no Brasil em 69 contra a ditadura militar. A nossa. Que rainho. Ele era um cara super engajado, super. Direitos, assim, tudo mais. Enfim. Eu perdi completamente o fio da meada. Voltando aqui pra questão francesa. Tudo que eu tava falando aqui, pra voltar pra nossa história, é que começa a ficar claro, logo depois da Constituição, da primeira Constituição francesa, a Constituição de 91, que essa história de revolução do povo, que essa história de a burguesia tá a favor de todo mundo, começou a ficar claro que não era bem isso. E por causa disso, dentro da Assembleia Nacional, lembra a Assembleia Nacional? Todo mundo lembra o que é? Sim. Dentro da Assembleia Nacional, começa a aparecer uma racha entre duas ideologias políticas diferentes. Famosos partidos. Aparece pela primeira vez os partidos. Os jacobinos e os girondins. Todo mundo sabe bem a diferença entre esses dois, mas eu sou obrigado por lei a falar qual é essa diferença. Então vamos lá. Qual era a diferença de girondinos e jacobinos? Girondinos, eles eram a maioria no parlamento, na Assembleia. Eles eram compostos da alta burguesia. Então ela era a galera rica mesmo, dono de banco, dono de rotas comerciais, da burguesia financeira, donos de fábricas. Esses eram os girondinos. E eles eram a galera que tinha mais interesse em fazer a revolução ser uma revolução moderada. Branda. Eles eram branda, exato. Eles eram mais conservadores. Eles falavam, olha, não, essa história de revolução do povo, de voto para todo mundo, isso aí não é legal. Isso aí não dá certo, não vai funcionar. A gente não tem que mudar completamente a sociedade. A gente tem que fazer pequenas adaptaçõezinhas aqui, uma afinadinha. Eles mudavam para eles. A gente pode fazer essa análise cínica, né? De, pro interesse próprio. Mas pode ser que não, pode ser que eles realmente acreditavam nisso. Tem muita... Mati, então nessa época existia a indústria na França? Porque você disse que eles não tinham né? É que eu não quero que vocês pensem que não tinha nenhuma fábrica, tipo, nenhum... Não, mas é que, tipo, se tinham, sei lá, várias pessoas muito ricas pelas fábricas, eu imagino não tinha. Não, a burguesia industrial na França não era uma burguesia expressiva. Ele era o cara estranho da festa, entendeu? No clubinho da burguesia, ele era a exceção mor. Os grandes burgueses na França... Rica lá era de comércio mesmo, era de... Comércio e banco. Comércio e banco. Principalmente, eram essas duas. Bom, isso eram os girondinos. E é lógico, os girondinos, já que tinham maioria na Assembleia, eram eles que estavam realmente tomando controle da Assembleia. Eram eles que estavam aprovando, que aprovou a Constituição, que fez essa lei censitária, que não deu direito de greves, etc. E é lógico que, por causa disso, eles irritaram os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Os jacobinos eram a baixa burguesia, bem baixa mesmo. Então, era sapateiro, era ferreiro do núcleo urbano, era algum burguês que se arruinou, que era rico e que não é mais. E esse grupo de jacobinos, eles eram muito mais próximos das camadas populares. Eles bebiam no mesmo bar, saíam em festa, conversavam, tinha amigos nas camadas populares. Que era a maior parte da população em si. Que era a maior parte da população em si, mas minoria na Assembleia, neste momento. Sim. Neste momento, minoria na Assembleia. Então, essa galera jacobina era justamente a galera muito mais revolucionária, muito mais radical, que não estava nada feliz com o rumo que a revolução estava tomando e que não podia fazer muita coisa porque eles eram minoria na Assembleia, mas que estavam bravos, não queriam saber desse negócio. Então você já começa a ver aí, pessoal, o motivo pela qual a Revolução Francesa, na verdade, vai ser um puta desastre. É porque nem a galera que é revolucionária, essa galera aí dos burgueses, do terceiro estado, nem eles concordam. Eles começam a brigar entre si. E a briga vai começar a ficar séria. Para você ter uma noção, logo depois que a Constituição saiu, os jacobinos organizaram uma passeata em protesto à Constituição que eles mesmos fizeram. Falando, não, essa Constituição é ruim, blá, blá, blá. E os girondinos, gente, com a Guarda Nacional, atirou contra a população fazendo esse protesto. Matou 50 pessoas. Isso é grave. Porque não é mais a Guarda Real que está matando as pessoas. Não é mais o rei que está reprimindo. É a Guarda do povo. E daí todo mundo começa a olhar e falar, puta merda,
tensões subindo. Isso aí vai dar merda. Claramente vai dar merda. Mas antes de eu contar a merda, vamos fazer uma pausa. Como é que tá os outros países em volta da França? O que tá acontecendo ali em volta? Mano, Então, não querendo que aquilo aconteça. Culpa do medo, né, de que isso vai acontecer lá. Exatamente. E o principal país que estava mais preocupado com isso era a Áustria. A Áustria. A Prússia também, mas a Áustria bastante. O rei da Áustria, um cara chamado Leopoldo II Habsburgo, sempre, né? Áustria, Habsburgo. Um cara chamado Leopoldo II Habsburgo adorava ser um monarca absolutista. Ele não queria perder o emprego dele. Ele não queria perder o emprego dele de mandar nas coisas, de ter um chapeuzinho bonito, de ter macaco feito de ouro. Então, ele olhava para essas coisas acontecendo lá na França e ficava preocupado. Falava, caralho, essa bosta aí não pode espalhar. Temos que fazer algo a respeito. E complica mais ainda, porque a irmã dele é a rainha Antonieta. A irmã do Leopoldo II era a rainha da França, casada com Luís XVI, que, portanto, perdeu muito parte do poder. Então, o Leopoldo II estava, não, tem que fazer alguma coisa a respeito, Então, ele liga para o amigo dele, o rei da Prússia. Calma. Isso é relevante porque ele tinha uma proximidade parental com a França? É só para explicar um pouco mais por que o Leopoldo II, especificamente ele, vai se envolver tão ferrado aqui nessa história. A Áustria vai ser o grande básico que todo mundo tem. O básico de odiar e não querer, todo mundo tem. Todo mundo que é absolutista já tá bravo. Mas o Leopoldo é o cara que vai falar, não, eu vou fazer alguma coisa ativamente a respeito. Vou fazer ativamente a respeito. Então, o que ele faz? Ele liga lá pra Prússia, conversa com o imperador da Prússia, que é um cara chamado Frederico Guilherme II. Não é o mesmo Frederico II que eu falei agora há pouco, quando eu tava falando de Guerra de 7 Anos. Sinto muito, mas é isso. Não, mas a Prússia e a Áustria já estavam numa situação de paz? Não. Ele, business. É meio isso. O Frederico II, o cara lá da Guerra de 7 Anos, colocou a Prússia contra a Áustria. E daí eles ficaram brigando. Só que aí, a Prússia ganhou, tá? A Prússia se deu bem e a Prússia se estabelece como uma grande rival da Áustria lá no siglo. Mas aí o Frederico II morreu. E quem subiu no poder foi o filho dele, o Frederico Guilherme II. Então, para complicar, o cara ainda tinha o mesmo nome do pai. Frederico Guilherme II. Guilherme significa que é o filho. E esse Guilherme era um bundão. O cara mais facilmente manipulado de todos. Então, Leopoldo II, que sabia quem era o Frederico Guilherme II, mandou um monte de presente pro rei da Prússia e subornou o cara, seduziu o cara. E vai trazer de volta a Prússia como uma espécie de fraquinha perto da Áustria. Esse Frederico Guilherme II vai ser lembrado como um dos piores reis que a Prússia já teve. E assim que ele morrer, os dois voltam a se odiar. Mas durante o governo dele, a Áustria e a Prússia ficam meio aliadinhas. Então eles se reúnem em segredo, que é esse momento da Revolução, exatamente. Para a Revolução é isso que importa. Então é esse momento em que o Leopoldo II chama o cara lá da Prússia e faz um combinado em segredo. Um combinado que a gente chama na história de Declaração de Pillnitz. A Declaração de Pillnitz dizia o seguinte: a Áustria e a Prússia iriam combinar que elas iriam se aliar para colocar de volta o Luís XVI como monarca absolutista da França. Então eles se comprometiam em rasgar a Constituição francesa em segredo, tá? Eles não falaram isso para ninguém, eles estavam só os dois ali planejando acabar com a Revolução Francesa. Todo mundo entendeu? Bia, sim. Tá acompanhando? Eu tô sim. Ju, Vini? Eu tô Também, aqui Márcio. Beleza. Então essa foi a situação da Áustria e da Prússia. Falamos dela, agora vamos desdar o zoom de novo. Pega ali a câmera, tá ali em cima do mapa, vamos descer de novo na França. Vamos ver o que tá acontecendo na França. O que tá acontecendo na França? A Assembleia estava reunida. Por quê? Para discutir. Discutir o quê? Uma ideia que a Assembleia teve. Vamos invadir a Áustria. A Assembleia, bem nessa época, por Eles não extrema sabiam do coincidência... tratado? Não. Por extrema coincidência, decidiram logo naquela época declarar uma guerra surpresa à Áustria para conseguir comida, gente. É porque a Áustria tá do lado, eles queriam pegar trigo, espalhar um pouco a revolução, não era nada demais. Por que eu tô contando isso? Porque daí os burgueses da Assembleia vão correndo avisar a notícia pro rei. Então sobe lá a escada, abre a porta do rei, entra no quarto do rei e fala: Rei, a gente vai invadir a Áustria, tá bom? E o rei tipo... Boa ideia! Sabe por que é uma boa ideia? Porque a gente vai pegar os caras de surpresa. Os austríacos nem vão saber o que tá acontecendo. E o rei falou isso enquanto ele escondia na bunda a carta dele, do Leopoldo II, onde Leopoldo II contava para ele que eles estavam planejando atacar a França.
plot twist. Olha o plano do Luís XVI. O plano do Luís XVI era se aliar em segredo com a Áustria-Prússia, esperar a França atacar a Áustria-Prússia, dar um contragolpe na Revolução e rasgar a Constituição. O rei é um traidor. E aí explica o que eu falei, que eu tava falando, né, Hel? Ele não tava tão afim dessa Constituição. Ele não tava tão do lado da Revolução. Ele tava planejando desde o princípio dar um golpe nessa porra toda. Só que ele precisava da ajuda. E agora ele tinha ajuda da Áustria e agora ele tinha a oportunidade perfeita. Vai rolar. Mas ele não pediu a ajuda, né? Ele ganhou a ajuda só. Tipo... É meio pouco claro isso, na verdade, mas parece que a Maria Antonieta, a mulher dele, já estava em cahoots com o Leopoldo Irmão, né? Então eles mandavam carta direto. Então já tem ali um planinho desde o começo de fazer alguma coisa para acabar com essa revolução. Eu gosto de imaginar que a invasão da França, que a França fez da Áustria, foi cômica. E eu gosto de imaginar que ela foi mais ou menos assim. Os franceses se prepararam, todos felizes, que eles iam atacar a Áustria de surpresa, e foram marchando. Chegaram na Áustria, abriu o portão e estava todo o exército austríaco e prussiano já preparado e apontado para os franceses entrando. Imagine, eu acho que os franceses fizeram assim. Entraram no portão e saíram correndo, deram meia volta e voltaram para casa. Foi um desastre. O ataque foi super mal sucedido. Óbvio, os austríacos estavam completamente preparados, estavam com reforços da Prússia. Então, os franceses tiveram que bater em retirada, confusos, né, do que aconteceu, o que deu errado, por que eles sabiam. E daí, voltando para a França, 2 guardas na fronteira da França com a Áustria encontraram o rei e a sua mulher numa carroça, tentando fugir no meio do caos, vestido de mulher. Em drag. Em drag. Não em drag queen, em drag king. Brincadeira. Bom, qual que é a questão? A questão é que agora que o rei foi pego tentando fugir da França, não tinha mais desculpa nenhuma para falar. O rei... Cortem as cabeças. O rei é um traidor. Prenderam o rei, fizeram uma votação na Assembleia, perceberam que a Constituição ia ter que ser jogada fora, porque o rei é traidor. Não dá para deixar, não dá para ser uma monarquia constitucional. Como é que vai ser uma monarquia constitucional com o rei tentando rasgar a Constituição? Jogaram fora a Constituição, né, sem o rei, né? Jogaram fora a Constituição, mudaram o nome de Assembleia Nacional para Convenção Nacional. Não me pergunta por quê. Para mim não faz nenhuma diferença chamar Assembleia Nacional Convenção Nacional, mas mudaram o nome e fizeram uma votação. Pra mim faz. Pra mim é tipo, vamos só pra marcar separar. Tá bom. Falar, pelo menos é didático. Ano passado. Pelo menos é didático. Mudaram o nome para a Convenção Nacional e fizeram uma votação. E por um voto, eles decidiram guilhotinar o rei. O rei foi para a guilhotina e assim acaba a primeira fase da Revolução Francesa e começa a segunda, chamada Convenção Nacional. Tá bom? Manda. É uma dúvida meio idiota, mas você tem consciência quando sua cabeça é cortada? Você vive por algum momento? Uns 3 ou 4 segundos. A menor estimativa é de 3 segundos, a maior é de 15 segundos. É muito difícil saber, mas que pelo menos algum nível você sente sim, e deve ser um horror. Porém, é horrível. Porém, é importante lembrar que a guilhotina foi inventada naquela época justamente para ser uma estratégia mais indolor. Mecânica e indolor. É porque não tinha que alguém cortar. Não, só por isso. Porque quando você tinha as execuções na Idade Média e na Idade Moderna, a pessoa era enforcada em público. Gente, enforcado é horrível. A pessoa pode ficar o dia inteiro ali sofrendo, pendurada, mexendo os pezinhos. É uma cena horrorosa. E é lógico que o motivo pela qual o rei fazia isso em público era justamente para dar medo nas pessoas. Era porque a execução era uma espécie de punição exemplar. Tá vendo? Olha, isso aqui é o que acontece se você não segue o poder do rei. A ideia da guilhotina é uma ideia muito racional. Mas é uma ideia muito racional. Que é a ideia da Idade Contemporânea de que você não vai matar uma pessoa por vingança. O Estado não vai matar uma pessoa para dar medo na população. É porque a sociedade ela não pode ser mais reinserida na sociedade. Isso. É puramente uma escolha técnica de que aquela pessoa não tem mais como a sociedade funcionar bem com aquela pessoa. Então não é uma mesma questão... coisa até hoje com punição de morte. Sim, isso, exatamente. É essa mentalidade da Idade Contemporânea, que não é uma punição romântica.
Não é uma punição afetiva, é uma punição racional. Ela não é nem uma punição, ela é uma necessidade do Estado. É o Estado frio, é o Estado sem emoções, o Estado sem sentimentos. Estado liberal. Lembra? Gravem essa ideia. Estado liberal é o Estado frio, é o Estado sem emoções. Tudo é feito com base na lógica e na razão, ou pelo menos aparenta ser. Bom, Convenção Nacional. Então vamos lá rapidinho que a gente já está se demorando muito. Como que começa a Convenção Nacional? Como é que está o climão lá na França? Tá uma bosta, né? Caos! O rei foi guilhotinado. Tá todo mundo puto com os girondinos, porque todo mundo acha que a culpa é dos girondinos, que eram a maioria na Assembleia até agora. Aliás, convenção até agora. Os estados em volta da... Olha isso, ainda por cima, os estados em volta da França. Agora, todo mundo sabe da declaração de Punitz. Então eles fazem todo mundo tá em caos. Todo mundo decide que agora é hora de atacar a França. É formado um clube internacional anti-França, chamado Primeira Coligação Antifrancesa. Chama primeira porque vai ter 3, que é o clube da galera que quer acabar com a Revolução Francesa. Mas eles vão falhar, por isso vai ter 3? Depois eu explico, mas entra nessa merda. Portugal, Espanha, todo mundo que era absolutista, né? Portugal, Espanha, vários estados italianos, a Áustria, óbvio, a Prússia, óbvio, e a Inglaterra, que é absolutista, certo? Não. Ela é liberal. Então por que ela tá entrando aí na coligação? Qualquer coisa pra fuder o cu da França. O negócio aqui é fuder a França. O esquema é esse. Então, forma essa puta aliança absurda e começa a cair o pau na França. E todo mundo desesperado falando. A frase da vez, o catchphrase dos jacobinos era: a pátria está em perigo. A pátria está em perigo. O negócio vai cair. A gente tem que tomar medidas mais drásticas. Tem que tomar medidas mais radicais. E daí, quando a tensão chegou no seu clímax, por causa de uma revolta contra a Revolução Francesa numa cidade chamada Vendée. A revolta da Vendée não é nada importante. Mas quando acontece esse clímax, esse tipo, nossa, é agora que vai dar o pau, os jacobinos decidem que não dá mais para ter papo. Os jacobinos invadem a Assembleia Nacional, a Convenção Nacional, prendem os girondinos e declaram agora que quem manda nessa porra são os jacobinos. Então agora de fato acontece, né, a parte importante da Revolução Francesa, que é essa parte que está na mão dos jacobinos, que nós chamamos de Convenção Montanhesa. Convenção Montanhesa. Porque esse nome, porque os jacobinos ficavam no alto. Eles ficavam em cima de uma montanha, lá na Convenção Nacional. Então eles estavam no alto, chamado de Convenção Montanhesa. Leia-se Convenção Jacobina. Tá? Leia-se, traduzindo, é Convenção Jacobina. Agora é a parte mais... É mais de esquerda da Revolução, né? Porque os jacobinos são esquerda e os girondinos são direita. Essa é a parte mais de esquerda da Revolução, onde tudo de mais absurdo, revolucionário e radical vai ser posto em prática lá na Revolução. O que esses jacobinos fizeram? Primeiro, reiniciar o calendário. O negócio é tão radical que eles começaram a contar os anos do 0. Então eles agora estão no ano 1. Eles mudam os nomes do mês. Porque eles acham que os nomes do mês tem muito a ver com a igreja. Muito a ver com a igreja. Março, abril, é tudo coisa da igreja. Colocaram nomes dos meses baseados em efeitos climáticos. Então você tinha o brumário, em homenagem à bruma do céu. Você tinha o nevoário, em homenagem às nuvens. O solário, em homenagem ao sol. Era um negócio muito louco. Mas, lógico, isso tudo é besteira, né? O importante é que eles escreveram uma Constituição. Então, para quem está contando, é a segunda Constituição francesa, chamada Constituição do Ano 1, onde é estabelecido que a França seria uma república. Então, pronto, finalmente acabou a monarquia, o rei morreu, agora a França é uma república com voto universal. Estou falando aqui, homens, mulheres e velhinhos, qualquer um pode votar, não importa se é rico ou pobre. Ainda por cima, olha que radical, ainda por cima, eles fizeram uma lei do preço máximo, que era tipo um limite para o quão caro podia ser a comida, então eles tabelaram o preço das comidas. Eles iniciaram um sistema de educação público universal e gratuito. Então, pela primeira vez na história da Europa, você tinha um sistema de educação público para todos. Eles acabaram com a escravidão nas colônias. Eles redistribuíram toda a riqueza da nobreza e da igreja. Então, ele pegou todo o ouro lá dos nobres, espalhou para a população, dividiu para todo mundo. Que mais? Como? Eles acabaram com todos os privilégios. Eles que mandam agora. Eles que mandam agora. Isso controlou a crise ou não? A crise econômica? É que nem deu tempo disso, sinceramente. A gente está num momento de tanta tensão política que a gente nem fala em crise econômica. Os caras estão tentando sobreviver.
Tipo, o poder está sendo passado de uma mão para o outro. Demorou pouco, deixa eu continuar. Mas não resolveu o problema da crise econômica. Melhorou, mas não resolveu. As igrejas, gente, olha que louco, essa é muito absurda. As igrejas foram transformadas em templos da razão. Eles entraram nas igrejas católicas e eles foram, tipo, transformando em lugares onde você rezava por mais, para pensar, exatamente. Olha que doidaço. Ou seja, né, resumindo, várias medidas muito populares, medidas muito de esquerda, medidas muito revolucionárias, que para a época eram impensáveis assas, assim, ninguém imaginaria fazendo isso. E tudo isso na liderança jacobina. Vocês não perguntaram, mas quem são essa liderança jacobina? São 3 jacobinos principais que estão governando essa porra toda. Um cara chamado Danton, um cara chamado Marat, um jornalista, e o mais importante, o Robespierre. Esse é de longe o mais importante da Revolução. Ah, é verdade. Um cara chamado Robespierre. Mate, aí que vai ser aquele negócio que eles vão tirar os direitos humanos, vai começar a matar todo mundo? Aquele período Calma. Tirar os direitos humanos, isso não vai acontecer. Oficialmente, eles ainda vão ser um governo sempre muito popular. Mas você tá ligado que vai acontecer uma coisa muito drástica que tem a ver com a tomada de poder pelo Robespierre. Como assim? Tava rolando isso tudo, medidas populares, muita resistência dos países em volta, até que uma coisa muito drástica aconteceu. O Marat, lembra o Marat? Dá uma olhada aí nas pessoas. Ó, deixa eu mostrar ele para vocês. O Marat não é o cara da banheira? É o cara da banheira, esse aqui. Então essa era a foto dos 3. Ó, tô mostrando aqui, vocês estão conseguindo ver? Uhum. Esse gordão aqui é o Danton, esse almofadinha total é o Robespierre, e esse último aqui na banheira é o Marat. Bom, por que eu tô contando isso? Porque este brother aqui, o Marat, o cara da banheira, ele vai ser assassinado. Olha só, esse quadro, inclusive, um dos meus quadros favoritos, chama Morte de Marat, vai ser assassinado na banheira. Você sabe a história, né? Por que ele tava na banheira? Porque ele tinha uma doença que fazia todos... Sempre que ele tá fora da banheira, ele sente que a pele dele tá pegando fogo. Exatamente. Uou, caralho, genial. É isso mesmo. O Marat tinha uma doença crônica de nascença que fazia ele sentir que a pele dele tava 24 horas por dia pegando fogo. Ele sentia como se ele estivesse em chamas o tempo todo. Então ele não podia sair da banheira, senão sofria muito. Isso existe até hoje? Existe. Existe até hoje. A pessoa até hoje tem que ficar na banheira a vida inteira. Puta, eu devia saber de cor, né? Eu sempre dou essa aula, porra. Esqueci. Eu pesquiso pra você daqui a pouquinho, mas tem um nome lá, doença. É só procurar Marat no Wikipedia. Tipo uma roupa aquática, né? É, tipo um aquário, ao contrário, né? Tipo o cara um aquário que só a cabeça fica pra fora. Isso é legal. Isso é muito sério, legal. pra quem tem Não, é real. É engraçado, mas é real. Bom, enfim, uma girondina entrou no quarto dele, fingindo ser uma amante dele. A mulher dele deixou a mulher entrar, sei lá por quê. E a mina girondina... Olha, eu sou amante do seu marido. Então beleza, entra aí. E daí ela enfiou uma faca... Se junte às outras. Do pescoço dele. Eu não sei se vocês reconhecem, pessoal, mas a pessoa que pintou esse quadro é o Jacques Louis David. É o mesmo cara da morte do Sócrates. Lembra? Que pintava naquele estilo neoclássico que eu mostrei o vídeo pra vocês. Vocês conseguem perceber a influência da estética grega aqui? Não parece uma estátua grega caída, assim, super melancólica? Enfim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando o Marat morrer, o Robespierre vai entrar em parafuso. Ele vai falar que o motivo pela qual o Marat morreu é porque eles não estão sendo radicais o bastante. Que eles não estão matando os girondinos. E ele vai culpar esse moderismo todo ao Danton. Ele vai falar, Danton, é você aí, que você é muito bundão, você é muito fraco, você não vai com a revolução adiante, a culpa é sua. Então Robespierre dá um golpe no Danton, tira o Danton do poder, ele sobra como único líder e vira uma espécie de ditador. E a época em que Robespierre fica como ditador é conhecida na história como a época do terror. O grande terror. Porque daí é sangue girondino pra todo lado. Isso. Porque aí sim, Vini, aquilo que você falou, o Robespierre vai começar uma caça às bruxas aos girondinos. Ele vai sair perseguindo o girondino onde ele achar e vai levar tudo para uma instituição que ele tinha chamado Tribunal Revolucionário. Era um tribunal onde eles julgavam quem não era da revolução. Então eles começaram a matar, a guilhotinar girondino em massa.
tudo em prol da revolução, tudo em prol da melhoria das pessoas, mas matando um monte de gente inocente no processo. Quando acabou os girondinos, ele foi matar os nobres que sobraram. Então ele pegou todos os nobres que estavam lá cuidando da vida deles, na casa deles, levou todo mundo para a guilhotina, inclusive a mulher do rei, que não tinha sido guilhotinada, a Maria Antonieta, que agora foi pelo Robespierre, pessoalmente pelo Robespierre. E depois que acabou... Oi? Era ele que guilhotinava? Era ele que, tipo, abaixava? É que alguém precisava cortar a cordinha, nem sempre era ele, mas ele estava sempre lá, na frente da guilhotina, lendo... Sempre o comando era dele. O comando era sempre dele. E daí, quando acabou os nobres para ele matar, ele começou a matar quem? Os jacobinos. Por quê? Começou uma puta paranoia. Muito louco. Começou uma puta paranoia de que tinham traidores infiltrados dentro dos jacobinos. Era aquela velha perseguição da caça às bruxas, pessoal. Se você era um jacobino, mas você tinha um cara jacobino que você não gostava, você denunciava ele pro tribunal revolucionário. Você falava, teu cara é traidor. E acabou, mano. Não tinha investigação, não tinha defesa, não tinha habeas corpus. Vinha lá o tribunal revolucionário, vinha o Robespierre na sua casa, pegava o cara que você falou que era do mal e levava o cara direto pra guilhotina. Direto pra guilhotina. Uma das pessoas notórias que morreu nessa, que morreu acusado pelos amiguinhos, foi ninguém mais, ninguém menos do que o Lavoisier. Lembra o Lavoisier? Uhum. Do tudo nada se cria, nada se perde. Nada se perde, tudo se transforma. Um dos primeiros grandes cientistas da história morreu na guilhotina do Robespierre. Tem até uma frase famosa, eu gosto de contar essa história, mas não importa nada, tá? Tem até uma frase famosa que o melhor amigo dele, um cara chamado Lagrange, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, quando o Lavoisier morreu na guilhotina, sabe o que esse amigo dele falou? Olha que frase foda, esse Lagrange. Ele falou, nem em 1000 anos o mundo produzirá uma mente tão brilhante quanto esta que agora rola aos seus pés. Muito legal, né? Como é que o cara pensa nisso tão rápido, né? O cara foi guilhotinado, amigo, já sai falando uns negócios desses. E fofinho, inclusive, que hoje o Lavoisier e o Lagrange estão enterrados juntos no templo, lá no Parthenon da França. Se quiser ir lá, tem um monte de gente legal que morreu na Revolução, na guilhotina do Robespierre. Mas é lógico, né, pessoal, que quando o Robespierre começar a matar até jacobino, o cara não vai se manter no poder. Não tem como. O que aconteceu? Nessa hora, apareceu 2 ex-amigos do Robespierre, apareceu lá na casa do Robespierre, para bater um papo com o Robespierre. Esses 2 caras eram Danton, que vocês conhecem, esse gordão aqui, e um outro que chamava Hebert. Foda-se. Hebert? E esses 2 caras tinham críticas a fazer ao governo do Robespierre. O Danton falou pro Robespierre, você passou longe demais. Você tá exagerando, cara. A gente é amigo. Eu sei que você deu golpe em mim, mas eu tô na amizade aqui falando que você tá exagerando, que a revolução tá muito radical, temos que voltar um pouco atrás. E o Hebert veio criticar o governo Robespierre falando o contrário. Não, Robespierre, você tem que ser mais revolucionário, você tem que ser mais radical, tem que ir mais fundo nas suas perseguições. Então essas 2 forças apareceram aí para falar pro Robespierre. E o que você acha que o Robespierre fez? Foi mais a deu fundo. mais o louco. Mandou matar os 2. Guilhotinou os 2. Muito bem, Ju. Parabéns. Certinho. Mandou matar os 2. Matou os 2. E daí, quando ele matou o Danton Danton e o Hebert, aí toda o pouco apoio que ele ainda tinha acabou por completo. E daí os girondinos que tinham se escondido até essa história toda, aqueles que tinham sobrevivido, entraram com tudo na Convenção Nacional, pegaram o Robespierre e levaram o cara para onde? Pra guilhotina. E assim acabou a história de umas figuras políticas das mais polêmicas e mais estranhas que a história já teve. Robespierre, o maluco. E daí pararam de guilhotinar ou não? Não, aí o que aconteceu, olha que louco, foi o que a gente chama de reação termidoriana. O nome é difícil. O nome que eu mais gosto é terror branco. Os girondinos que estavam escondidos deram um golpe no governo e começaram a fazer uma vingança contra os jacobinos. Começaram a jogar todo mundo na guilhotina que era jacobino agora. Então, esse terror branco foram vários meses. Nossa, e os relatos são horríveis, pessoal. São vários meses onde a juventude girondina, então os burgueses mais novos, de 15, 16, 17, 18 anos,
geralmente filhos de burgueses muito famosos, saíram na rua, em todas as ruas, matando os pobres. Matando mendigo, matando jacobino, matando sansculhotes, saiu matando qualquer pobre que eles encontrassem pela frente. Então a coisa meio que se inverteu, né? O terror dos jacobinos agora abre espaço para o terror branco, que é o terror dos girondinos, que vão sair matando um monte de gente nem envolvida no processo, só gente pobre mesmo, tentando sobreviver. Os girondinos se vestiam de branco, é isso? É que a cor típica dos jacobinos era vermelho. Porque para os jacobinos o principal era a fraternidade. Somos todos irmãos, somos todos iguais, então não tem que ter privilégio nenhum. Vermelho, então... Nossa, e até hoje, é né? sangue. O vermelho é a cor da esquerda, né? Até hoje é o símbolo, a cor oficial da esquerda. Não sei nem se eu acho que devia ser, não, mas enfim. E os girondinos falavam que o valor iluminista mais importante é a liberdade, que é representada pela cor branca, né? Então, era isso. Qual valor é o mais importante? Se é a liberdade ou se é a fraternidade? Bom, qual que é o ponto? O ponto, então, é que acabou, assim, a segunda fase da Revolução, a Convenção Montanhesa, e começa a terceira fase, chamada de diretório. Adivinha quem está no poder no diretório? O girondino. O girondino. E o que os girondinos vão fazer? O contrário do que os jacobinos estavam fazendo. Então, em vez de uma república, eles vão rasgar a Constituição do ano 1, vão escrever outra Constituição, que a gente chama de Constituição do ano 3. Não é ano 1, agora é ano 3. Não, eles não mudam o calendário, eles mantêm o calendário lá dos jacobinos, isso tudo bem. Mas eles agora escrevem mais uma Constituição, a terceira Constituição aqui, que é a Constituição do ano 3. Nessa Constituição eles definem que não tem mais república, que agora o que tem é um diretório, por isso mesmo, né, que tem o nome desse negócio. O diretório é um governo vitalício, onde 5 pessoas só mandam. Então é o oposto de uma democracia, né? São 5 burgueses da alta burguesia que comandam o poder todo. Então esse é o diretório. Chega de direitos sociais, volta a escravidão nas colônias, acaba com a educação pública, tira o sufrágio universal, proíbe greves, faz todas. É só pegar aquela lista lá da Constituição do ano 1, escrever ela toda ao contrário. Escreve ela totalmente de ponta cabeça, aí vai ser os girondinos. E eu imagino, né? Vocês devem imaginar que com isso, finalmente a situação se estabilizou e todos viveram felizes para sempre, né? Não. Por quê? Porque tá um monte de gente brava com os girondinos. Quem? Os jacobinos, as camadas mais populares, os sansculhotes, os realistas. Não é o realista que vocês estão pensando. O realista era quem queria que o rei voltasse ao poder. Então tinha gente já falando que tinha que acabar essa porra toda, que tinha que voltar o rei no poder. Você tinha um grupo anarquista aparecendo aí no meio dessa história toda. Um grupo chamado Conspiração dos Iguais, lideradas pelo incendiário Graco Babeuf. Ou seja, os girondinos subiram no poder, mas a oposição vem de todos os lados. Enquanto isso, a coligação antifrancesa ali em volta. Países tentando invadir e acabar com esse negócio. Resultado, o que você acha que foi a conclusão que os girondinos tiveram nessa altura dos campeonatos? De que deu errado, gente. De que essa merda toda não deu certo. Que a Revolução Francesa não funcionou. Eles ficaram, tipo, real bolados? Assim? Bolados. Eles falaram, fudeu. A gente vai entrar num período de guerra aqui que não vai acabar nunca. A gente nunca mais vai conseguir se estabilizar. Ninguém vai sair ganhando. Vai ficar brigando um com o outro, e não vai ter mais o que fazer. E daí foi nesse momento que eles perceberam que eles precisavam arrumar um jeito de desfazer a Revolução Francesa. De colocar de novo um monarca no poder. Só que não dá para colocar mais um monarca. O monarca foi morto. E não dá para também virar para as pessoas e falar, não, a gente não teve nenhuma conquista. Já vai ter que voltar a estaca zero. Então o que você faz nessa hora? Você precisa desfazer a revolução, mas precisa parecer que você não desfez a revolução. O que você faz? É nessa hora que entra no diretório, voltando da sua campanha do Egito, carregando uma pedra enorme chamada Pedra da Roseta, um jovem general do exército, que coloca lá a pedra, pá, no chão e fala: seguinte, eu acabei de chapuletar pela terceira vez a coligação antifrancesa. Eu acabei de voltar de uma das maiores vitórias militares que a França já teve na história. E eu acabei de encontrar essa pedra inestimável no Egito, chamada Pedra da Roseta, que vai permitir que a gente crie a historiografia do Egito aqui na França. A gente vai finalmente conseguir traduzir os hieróglifos. Só, tá bom? Porque eu não tinha o que fazer, eu fui aqui e peguei o maior legado cultural que existia no Egito. Tá tudo bem aqui? Tá tudo bem rolando? E daí o diretório olha e fala: é ele.
é esse cara que precisa dar um golpe em nós. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos que o Napoleão. Ah, o golpe E daí de o Napoleão diretório foi planejado? foi. O diretório implorou pro Napoleão dar o golpe neles. Implorou, assim, por favor, Napoleão, dá um golpe em nós, acaba com essa porra toda. E o Napoleão vira e fala, tá bom, então. E no dia 18 de Brumário, desse calendário retardado, o Napoleão dá um golpe no diretório e se torna um imperador. A gente vai contar um pouco melhor como que ele se torna na aula de Napoleão. Mas assim, em 1799, acaba, finalmente, a Revolução Francesa. Tudo bem? Sim. E é isso, pessoal. Percebam, não tem muita análise nessa aula, né? Foi uma aula só de fatos, uma aula só de datas, porque a análise, o significado, vocês já aprenderam na outra aula. O significado é que a Revolução Francesa representou a formação do Estado liberal na França e ecoou para de vários outros países da Europa os princípios do iluminismo aplicados na prática na administração de um país. Uhum. Dito tudo isso, alguma dúvida sobre a cronologia dos eventos hoje? Não tem o que ter dúvida, né? É meio fatos. Diga, Vini. Então, não é uma coisa que você falou aí que tá anotado no meu caderno que eu acho que eu não anotei o que era, mas tem um negócio chamado reação termidoriana. Mesma coisa que terror branco. Ah, que foi a reação dos girondinos lá que Isso, tiraram. Ah, tá. isso. A vingança dos girondinos contra o terror do Robespierre, dos jacobinos. Tá bom, Márcio, valeu. Tudo bem? Que mais? Mais alguma coisa? Dúvidas? Ah, eu só tenho uma, mas assim, de bastante tempo atrás. Naquele momento que você falou que a guarda real, assim, tipo, começou a matar geral, tem, tipo, algum nome pra isso, que nem teve, tipo, Domingo Sangrento, assim, tal? Não. O momento em que a guarda real, não a guarda nacional, você tá falando da guarda Não, real. a real. Que mata Tipo, antes a população. Antes da Revolução, tipo. Não, ela é mandada para reprimir a população, a guarda real mandada, mas antes da guarda real chegar, você já tem a organização da guarda nacional que derruba a Bastilha. Então, o dia ficou queda da Bastilha. A gente lembra como o dia da queda da Bastilha, dia da Bastilha. Porque no final das contas foi isso que aconteceu. Eu acho que eu entendi. Eu acho que a sua dúvida é se tem um nome para o protesto específico da galera da fila do pão. Não. Eu nunca ouvi falar, deve ter, mas já é bem... Eu não conheço e não tem nos livros didáticos. Então, eu acho que um especialista em Revolução Francesa com certeza saberia, mas eu não sei não. Não, tá bom, obrigada. Revolta do Pão. Revolta do Pão. Porra, é isso mesmo, é uma das revoltas da farinha. Porra, Lore, pegou. Tem um conjunto de protestos. É a Revolta da Farinha, é esse mesmo nome. Nossa, você me falou, eu lembrei. I am a genius. Escutei a voz de uma professora na faculdade falando para mim as revoltas da farinha. As revoltas da farinha foram um conjunto de revoltas populares na França, na época da queda da Bastilha, que protestavam o preço da farinha, o preço do pão. E essa era a última revolta da farinha. A revolta da farinha acontecendo todas uns 10 anos antes da Revolução Francesa. Essa foi a última que foi o estopim para mandar a Guarda Real, e daí, com a mandada da Guarda Real, foi o estopim para a queda da Revolução, da Bastilha. Tudo bem? Uhum. Ninguém vai confundir o grande medo com o terror. Acho que não. Ninguém vai confundir a Assembleia Nacional Constituinte com a Assembleia dos Estados Gerais. Ninguém vai se confundir. Diga, Sophie. Fala. Era isso que eu ia perguntar. E para mim, em 1791, a Constituição ficou pronta. E daí continua sendo a Assembleia Nacional. Antes da Constituição ser pronta... Que aí muda depois o nome. Isso. Antes da Constituição ser pronta, o nome era Assembleia Nacional Constituinte, porque era quem ia fazer a Constituição. Aí, quando a Constituição fica pronta, cai o constituinte do nome, vira Assembleia Nacional. E daí, quando o rei é guilhotinado, só quando o rei é guilhotinado, eles trocam o nome para Convenção Nacional. Tecnicamente, eles mudam o nome primeiro e depois guilhotinam o rei, mas é no mesmo mês, assim, 15 dias antes. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Então, tudo bem com esses nomes?
Ninguém vai confundir o que são sans-culottes. Não, calma. Wait. Você nem falou o que é. Eu falei esse nome em alguns momentos da aula, mas eu não expliquei o que significa. Eu falei que os jacobinos eram muito próximos dos sans-culottes. Eu falei que os sans-culottes estavam contra o diretório. Eu fui falando essa palavra. Era tipo o exército dos jacobinos, não? Os sans-culottes era o nome que você dava. A tradução de sans-culottes para o português, sans-culottes em português significaria sem calças. E era um apelido que você dava para pobre. Tipo, sabe, pé rapado. O cara é tão pobre que ele não tem calça. É o exército de pobres, não. Isso. Os sans-culottes era o nome que você dava para qualquer pobre que se envolveu militarmente ou politicamente com a Revolução. Então, os sans-culottes era, de certa forma, a base militar dos jacobinos. Quando os jacobinos iam fazer alguma coisa, eles davam armas para os sans-culottes, ou seja, para a galera pobre, e falavam, vamos lá, a pátria em perigo, vamos lutar pela república, vamos matar os girondinos. Uma merda a Revolução Francesa, né? Ela é super deprimente, porque ninguém é bonzinho. Uns caras têm umas ideias boas, mas daí eles se deturpam, viram uma ditadura escrota, que é a do Robespierre. Aí depois vêm os girondinos e fazem cagada também. Dá super a sensação de que o mover da história é o mover de sangue, né? Que não tem nenhum grupo correto. Pra mim isso é muito bizarro, tipo, a Revolução Francesa ter todo esse significado, sendo que ela foi um fracasso, tá ligado? Tipo, ela só não funcionou. Mas por isso que a gente deu uma aula inteira na semana passada, se quiser tá lá gravado, só sobre o aspecto simbólico da Revolução Francesa. Por que ela é tão... Ela é a ereção tão grande dos historiadores. Tá bom, time? Sim. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, se alguém lembrar de alguma dúvida, me manda no WhatsApp ou pergunta agora. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, vejo vocês amanhã. Será que é melhor depois de amanhã, para dar uma descansada, ou prefere amanhã? Amanhã para o quê? Para o cursinho ou para... Para a última... Amanhã vai ter aula de qualquer forma de álgebra ou geometria analítica, não lembro, tá lá no grupo. De qualquer maneira, a gente tem aula para as bimestrais, mas a gente tem uma última aula de cursinho, que eu preciso dar, que é Napoleão. Vou explicar Napoleão, e aí acabou o cursinho desse semestre. Vejo vocês só no meio do ano. Vocês preferem essa última aula amanhã ou na quinta? Alguém tinha combinado quinta-feira. Alguém tinha falado quinta-feira é melhor. Tá na quinta. Beleza, então vejo vocês na quinta-feira, à noite também, entre 6 e 8 horas. Eu não sei que horas, depende da hora que a gente acabar a nossa aula de tarde. Por enquanto... Qual que é a nossa aula de tarde de quinta? Ou é geoanal ou é química. Deixa eu ter certeza. Quinta é geoanal. Amanhã eu pus continuação de álgebra. Sinceramente, eu acho que se vocês derem uma estudada por conta própria amanhã de tarde, antes das 4, e ver se tem dúvida, talvez a gente possa até cancelar essa aula de álgebra de amanhã. Porque eu achei... Mas não tem a continuação do complexo? Se quiser, a continuação de complexo não tem, tá tudo já gravado. A matéria que eu dei no bimestre passado de complexos já é toda a matéria de complexos. Ah, tá. Suave. Entendeu? Então só, tipo, reassistir. Reassistir os vídeos que estão lá no YouTube, principalmente o vídeo 5, óbvio, né? Que é o que tem a ver com essa matéria. E daí, não, mas vamos deixar essa aula marcada amanhã. Amanhã, aula às 4 horas normal, para vocês, depois de terem visto o vídeo gravado, para vocês virem tirar dúvidas de complexos e fazer alguns exercícios de complexo e de polinômio, se tiver alguma dúvida. Mas talvez não dê para adiantar uma aula? Tipo, a gente tira a dúvida e adianta uma aula? Podemos começar a geoanal. Podemos começar um pouquinho. Pode ser. Alguém mais tinha alguma dúvida? A minha dúvida fica quanto à quinta, né? Que é feriado. Tipo, a gente vai ter aula de manhã ou só à tarde? É feriado! Fuck yes! Nossa, é muito bom. Podemos ter aula de manhã. Isso é muito bom. Vamos então daí adiantar. Que é feriado? Quinta-feira é feriado, vocês não vão ter aula no Band. É que aquele feriadão que o Band não deu, eles vão dar agora, né? Que é o feriado normal mesmo. Tá, aí então eu recomendo fortemente da gente começar a estudar série para as bimestrais na quinta e na sexta de manhã, que eu imagino que vocês também não vão ter aula. Vamos então reorganizar Vamos emendar aqui na sexta. Vamos, mano, dá para adiantar muita coisa, dá para fazer exatas até não dá mais, adiantar química, tá? Na véspera só fazer desafios. Eu acho super legal. A gente daí na véspera das provas, a gente faz só aqueles treta monster, não precisa ficar fazendo teoria. Já faz toda a teoria agora. Bem legal, bem legal. Então, pode deixar marcado aí. Eu vou mandar no grupo, mas quinta de manhã, sexta de manhã, os 2 dias, vai ter aula. Ou eu vou pôr o segundinho de manhã e daí vocês ficam à tarde, o que vocês preferirem. Tá. Não, tanto faz pra mim. Beleza? Então, é GG. Ô, Max, só uma coisinha. Manda. Você vai postar essa aula no YouTube? Essa aula de agora que a gente tá gravando?
Isso. Vou. Eu sempre posto, mas eu esqueço. Vocês me lembram. Mas eu vou fazer isso agora. Não vou enrolar, não. Ah, tá bom. É que o Tomás, ele teve aula do cara lá da redação, aí não conseguiu ver. Ah, não, tudo bem. E, de qualquer maneira, a Revolução Francesa é uma coisa que ele sabe de cor e salteado também. Então, ele pode ver meio por conta própria. E tem o PowerPoint também já no grupo, se ele quiser. Mas, de qualquer forma, vale a pena ele ver sim. Então é isso, time. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau, valeu, Mati. Obrigada. Tchau. Tchau, Mati.